Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal Você Entendeu Direito. E hoje eu tenho uma convidada que, além de ser minha colega de trabalho no Colégio Paraíso, é uma puta profissional na área de neuropsicopedagogia, né? Dá até para fazer um trava-língua. Bem-vinda, Laila. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, eu que Contribuir com tô vocês. muito honrado, porque aí a gente é colega de trabalho há pouco tempo, mas já deu tempo de tricotar e eu ficar super curiosa. Eu falei pra ela, eu falei: "Para, você não vai me falar mais nada de neuropsicopedagogia, porque eu quero você lá no meu podcast", não foi? Foi isso mesmo. Seja bem-vinda, Muito Laila. obrigada, muito obrigada. Se apresenta, o que que você faz pro pessoal? Bom, eu sou professora há 20 anos. Ali que fala, aquela assim, né? Fique à vontade. Obrigada. Aquela câmera vai ficar de corte e você pode olhar pra lá, mas pode olhar pra mim também. Ok. Então, assim, eu sou professora há 20 anos. Então, eu tenho uma carreira bem extensa na área de educação. Mas nem sempre eu fui professora. Sou de família de professores, de educadores, né, que a gente acaba falando, mas eu trabalhava em TI antes, Nossa, nada a ver. nada a ver. Mas eu queria muito ser Quer dizer, nada a professora. ver, agora tá ficando tudo a ver. Agora tá ficando tudo a ver, exatamente. Mas eu queria muito ser professora, eu pensava ser professora de universidade, essa era a minha pegada, fazer letras. Trabalhava na multinacional, fazia com inglês, no fim mudei para espanhol o curso, me apaixonei pelo idioma e falei, eu vou ser professora de espanhol. E assim foi, até hoje, professora de espanhol. Durante esse período, então eu percebi que eu adorava, gostava muito das questões dos transtornos de aprendizagem. Então eu falei: "Nossa, eu quero me aprofundar nisso". E tá em alta, né. E A tá em gente já vai alta. falar melhor disso, que eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo faz no canal. É. E aí eu tive uma palestra no início de um ano letivo com uma neurocientista. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei: "Nossa, é isso". É isso, porque eu pensava: "Eu quero fazer uma pós-especialização, algo relacionado a isso", mas eu pensava: "Ah, eu vou fazer de gestão, né, vou fazer o que eu vou fazer mais do mesmo?". Ficava muito pensando nisso. Porque nesse período que eu dei aula de espanhol, eu também dei aula de literatura, de produção de texto, enfim. E aí aquilo pegou para mim como um entendimento do que seria, né, o porquê que acontece, como entender o ser humano de uma outra maneira. E fui eu. Falei: "É essa pós que eu vou fazer, quero fazer essa especialização". E fui fazer neurociência. Aí eu me graduei, Mesmo tendo vindo de uma graduação nada a ver. porque é permitido. Hoje, se fala muito que os profissionais de educação devem entender da neurociência, justamente para entender do sistema nervoso, Uhum. né. E aí eu fiz essa pós. Terminei, aí eu junto lá, estava ouvindo, aí tinha aquela coisa de: estimulação cognitiva". Nossa, tudo a ver. Falei: "Vou fazer, porque se eu estou falando de neurociência, conheço o cérebro, sei a questão da emoção, da educação, né, do aprendizado e tal, vou fazer estimulação cognitiva", que é maravilhoso. Fiz. Quando eu estava na metade dessa, eu emendei em outra pós. Fiquei fazendo 2 ao mesmo tempo e ainda ouvinte de mestrado na UFABC. Não basta ser Ah, professora, estudar diariamente, aí só falta ser produtora de conteúdo, pois agora já é. forma completo o pacote. Na pandemia eu fiz bastante. Ó lá. E aí eu falei, a cereja do bolo para mim é fazer neuropsicopedagogia. E aí foi onde eu me encantei e comecei a intercalar meu trabalho com escola e clínica. Então hoje eu trabalho em escola, que é a minha fonte de captação de tudo e que eu amo a sala de aula. E também trabalho em clínica atendendo os transtornos das pessoas que têm transtorno, né, de aprendizado. Ai, que legal, você veio. É uma honra tê-la aqui, também é uma honra, e eu não posso deixar de citar, ter o Mais Fácil como nosso patrocinador, Mais Fácil, Mercado e Panificadora, eles mandaram umas gordices pra gente hoje. Delícia. É papo do pendura, porque a gente pendura na conta de alguém, e é sempre do Mais Ah, Fácil, porque não tem ninguém melhor do que eles pra mandar pra gente umas você vai ver, é torta, eles às vezes mandam Catarina de costela, ai, é uma Catarina de praga. costela? Pois é, calma que você que é Adorava. das proximidades, você vai se apaixonar, é um caminho sem volta. Muito obrigada, viu, Mais Fácil. E voltando, é uma honra ter você aqui para falar Sim. disso, porque é um assunto que está começando a ser falado agora. E ele começou a ser falado para nós, público leigo, pelos nerds, né? Que começaram a vincular muito esse mundo nerd com a ciência, a neurociência.
E é que nem você falou, para pedagogia isso tem tudo a ver, porque o professor que sabe a técnica, que é ensinar aquela matéria, no seu caso, o espanhol, no meu caso, o direito, e sabe a neurociência, que é como atingir aquelas camadas do cérebro, os estilos de aprendizagem, é algo mais completo. Uhum. E hoje em dia, até tinha perguntado isso para você, hoje em dia todo mundo fala: "Ah, não, mas todo mundo hoje em dia tem TDAH, tem déficit de atenção de alguma forma". É assim mesmo ou é porque está sendo muito falado? Então, muito se cai nisso, a pessoa fala: "Ai, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem alguma coisa. Ai, minha dislexia, ai, minha". Na verdade, eh, eu acho que, assim, todo mundo deveria investigar para saber se tem algo. Eu acho isso super válido, né. Eu acho que eu tenho alguma coisa, sou super sincera. Eu tenho minha nunca fui a fundo, mas eu mesma já tenho essa ciência de que Se algo tem. autodiagnosticou. Isso, eu já tenho essa ciência que algo tem ali. E tá tudo bem. O importante é saber conviver com isso. Então, lógico que hoje, com os estímulos que a gente tem, então eu vou falar assim, da minha época, tá? A gente tinha novela, sessão da tarde, vale a pena ver de novo, e uns filminhos de outros canais, né? Enfim. E aí você chegava naquilo ali, você, à tarde, você saía da escola, você ia ver aquele filme que já tinha reprisado. Ou malhação. É, Malhação também. Também peguei Malhação. O início da Malhação. E aí, você via aquilo, era repetido. Ou você gostava muito, assistia de novo, ou senão você mudava de canal. Era programa de mulher lá, feminino, falando de alguma coisa, da casa, tal. Você não tinha muitos estímulos, entendeu? Então, você ia pra escola, brincava, ia pra rua, né? Tinha todas as brincadeiras de rua, que são muito importantes. Essas são extremamente importantes. As pessoas nem têm noção disso, que um simples pular corda, brincar de zigue-zague, o que faz, né? O que auxilia. E a gente não tinha muito estímulo como hoje. Então, como que você vai não vai ter algo relacionado à concentração se você tem milhões de estímulos com você? Entendeu? O nosso cérebro é o mesmo há mais de 100 mil anos, 100 milhões de anos, sei lá, enfim, né, lá na história. Como que não vai ser? Entendeu? Como que você não vai ter aquele cérebro que é o mesmo? Como que você não vai ter uma dispersão se você está focado para aprender daquela maneira, Mas para isso ter que mas, ô aquilo? Laila, é isso que falam que, tipo, a criança já nasce hoje em dia porque eu vi primos meus com 1 ano já com o dedinho no touch, parece que eles já nascem Sim. preparados para a realidade. Isso não significa que o cérebro humano ele se desenvolveu mais, não é isso, é o estímulo que leva a criança a fazer isso. Tem o estímulo também, mas isso é uma questão que a gente falava antigamente, você vinha embrulhadinho, todo embrulhadinho na fralda, te entregava, você ficava durinho, se tirasse, você ficava durinho. Depois foi vendo que você ficava, se movimentava, você tinha mais sustentação. Então, isso também é uma questão do tempo que vai passando, né? Uhum, Mas nós, como espécie, nós não evoluímos. Então, o cérebro, que é o encéfalo, continua o mesmo, entendi. tá? Então, esses estímulos que a gente recebe hoje em dia, qual a preparação para a gente ter esse estímulo? Né? Então, por isso acontece de você procrastinar, você vai procurar algo que está mais fácil para você. Porque, na verdade, o que acontece no nosso cérebro é que ele consome uma grande parte de energia do nosso corpo. E para isso, você tem que estar em estado confortável, porque é uma questão de sobrevivência. Quando Uhum. você era primitivo lá atrás, você tirava a sua cabeça para fora da caverna, vinha um predador, você não sabia se você ia morrer ou não. Você ficava em estado de alerta, né? Uhum, Então, nossa mente é aquela ainda. Isso lá dentro ainda persiste, entendi. E tem um tá? nome pra quem é viciado em desafio? Porque esse é o meu caso. Eu fico falando que eu sou workaholic, mas é porque o normal das pessoas é isso, é querer ficar na zona de conforto. Eu Para não gastar energia. eu fico depressiva se eu fico na zona de conforto. Eu até deveria desacelerar um pouco mais. Tem um nome pra isso? Não, não tem um nome. É É o seu estilo, é personalidade. personalidade, é como você foi estimulado. Essa é uma questão bastante assim, tem a questão de como você foi estimulado ao longo do tempo, o que você fez, o caminho que você encontrou, Uhum. né? Então, vai fazer total diferença para o que você busca na sua vida. Como você foi estimulado na sua casa, desde pequenininho, desde bebê, ou você ficava só lá sentadinho, sem estímulo nenhum? O que o seu cérebro reaproveitou disso quando teve uma coisa que nós chamamos poda neural, por exemplo, que acontece em duas fases da vida.
Então, o que você vai estimulando, o que você vai recebendo, é o que te dá essa questão. Isso que você falou é interessante porque, por exemplo, quando eu falo, todo mundo você falou, todo mundo tem TDAH, sei lá, enfim. Eu pego uma criança que tem lá um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Essa criança, ela tem em comum algumas características que colocam ela dentro desse transtorno. Mas isso tem que ser investigado, tem que ser feito, tem protocolos para isso, tá? Então, dentro disso, por que ela não é igual ao outro, que também tem o mesmo transtorno? Porque ela tem uma família, ela tem uma vivência, O meio, né, e isso é muda. muito importante, porque fala assim, enteia, então o que é o autista? Mas então é porque não gosta do ruído, não gosta do abraço. Todos são assim? Não. Porque tem suportes diferentes e tem vivências diferentes, estímulos diferenciados durante, né, esse crescimento do ser humano. Então, se tem um nome para que você... Workaholic. Workaholic. Quase isso. Porque eu ouço muito assim de. Primeiro que tem muita gente que pergunta, como dá conta? Eu até fiz a brincadeira aquele dia que eu ouvi da Edna, que é uma professora lá na escola que a gente dá aula. Ela falou, olha, quando eu me formei, eu trabalhava em 3 escolas. Eu já achava que eu não tinha tempo pra nada, vivia ocupada, até casar. E aí a mulher descobre que ela tem muito tempo depois que Tem casa, muito né? tempo depois que casa. Porque a gente sofre na casa. Eu casei e, senhor, É isso o reino me mesmo. dá trabalho. Depois que você percebe que você tinha tempo, sim, aí você tem filhos. Aí você descobre que você tem mais tempo ainda. E isso vai cada vez aumentando. Eu brinco que eu sou workaholic porque eu não consigo. Uma semana que eu tirei de férias, que eu quis me desligar, eu passei mal. Porque o meu cérebro já tá tão habituado, é aquilo que você tava falando. O meu corpo, o meu cérebro tá tão habituado a estar acelerado que quando eu desacelero, ele estranha. Sim, a É a mente mesma. é um caos totalmente treinável. Meu, e é É tipo aquela. isso. Eles falam que o cérebro é como se fosse um músculo, né? Que você exercita e ele vai se fortalecendo, ele vai se habituando naquela frequência, e aí quando você muda, dá o pane. Você Pra mim, dá o curta. pane se eu paro. Você vai criar circuitos para aquilo. É Sim. isso. Então, esse exercício de parar, mas ele também é importante, né? Ele é importante. A Laila já começando a dar bronca em mim. Olha, se der as Mas mãos pra eles eu e não sou a saem melhor felizes. pessoa para falar disso, tá? Porque eu trabalho em 3 escolas e ainda trabalho na clínica. Então, você também Eu é. também não sou o melhor exemplo, mas eu sei quando meu corpo se cansa. Hoje, depois de uma certa idade, eu falo: opa, vamos lá, porque também tem essa questão da evolução do seu corpo e como você vai seguindo, né? Então, tem isso também. Mas a partir do momento que você treina, você vai sentir falta depois. Então, a rotina. Por que que existe a rotina? Por que que existe o vício, né? A gente vai falar disso tudo. Agora, uma curiosidade antes de entrar nesses detalhes, assim, de assuntos que vão se ramificando, porque eu tenho muitas curiosidades. É, Você analisa todo mundo? Porque a impressão que dá de psicólogo e neurocientista é que você não pode conversar com a pessoa tá analisando para que lado você olha, como que você faz com o nariz, como que você faz com a boca. Aí você fica naquela coisa assim, tô sendo analisado. Você analisa todo mundo? Então, É involuntário. às vezes é meio involuntário. Então, por exemplo, eu trabalho na clínica. Então, eu sou lá neuropsicopedagoga. Eu estou atendendo. Mas se o paciente está lá, né, com uma psicóloga, eu automaticamente vou conversar com aquela psicóloga e vou falar, ó, tal coisa. Você acha tal coisa? Assim? E a gente vai cruzando informações, porque você já olha, você já tem um determinado perfil. Agora, sobre analisar as microexpressões faciais e expressões faciais, eu fiz um curso para isso. Vixe! Não, mas a pergunta não era nem no âmbito profissional. Quando você sai. Você é solteira? Sim. E quando você sai com. Você sai com boys ou com girls? Não, com boys. Quando você sai Com com os old boys? boys. Old boys. Quando Não, você sai com ultimamente eu old não boy? saio com... Eu sou muito reservada quanto a isso. Não, Laila solteira, gente. Olha lá. Laila Savani. É Savani, É né? Savani. Eu sempre pergunto pra ela que eu erro. Quando você sai com os boys, você fica analisando, tipo, esse daí me faz mentir. Esse aí é psicopata. Então, eu tenho uma questão de análise, sim. E aí meu olho já começa a... Fazer leitura. Eu já faço a leitura. Gente, que pesada. E ó, homens que queiram procurar a Laila Savani já estejam preparados que vocês serão analisados. Diagnosticados. É aquela que sai, para de sair com o cara e fala assim:
olha, não deu certo pra gente sair junto, mas procura um psicopedagogo que você tem um transtorno assim, assim, assado. Não, isso rola também. Não, não rola, não. Não, não rola. Isso rola. Eu já meto um diagnóstico no fim do encontro. Não, não, mas talvez eu não seja tão boa assim, nesse caso amoroso. Ah, por quê? É porque você julga muito. Pode ser. É inevitável. Eu, como advogada também, nada pra mim tava bom. É. É complicado, porque... Mas assim, você faz uma análise geral, Uhum. óbvio, né? Você percebe o que a pessoa faz, como ela faz, no que fala. Mas uma coisa eu não costumo me pegar muito assim, tipo, balançou a cabeça de tal jeito, quando tá falando tal coisa. Olhou pro lado tal, quando tava buscando uma informação, olhou pro lado, então tem o direito, É esquerdo, mentira. buscou a informação, né? Essas coisas. Ou quando faz, franziu, fez. E todas elas têm uma expressão. Quando é nojo, quando é assustado, se é a mesma questão, se abre o olho, fecha o olho, tem tudo isso aí. Né? Então, às vezes, você fica. Nossa. Ô, Laila, teve um ex meu que não tinha expressão de nada. Ele chegava pra mim, ele falava, ele podia falar que tava ganhando na loteria, que ele falava, nossa, ganhando na loteria. Ou então, nossa, minha mãe morreu. Era a mesma expressão pra tudo. Então, ele é tipo eu, capricorniano, quando tá vendo alguma coisa no celular, tem o dom de, seja o que for, continuar assim, ó. Então, ele tinha uma cara de paisagem que a gente apelidou ele de sem expressão. Esse tipo de cara você não consegue diagnosticar, né? Então, aí tem que ver por quê, né? Que não sente isso. Ah, não é jeito? Tudo tem porquê? Então, a gente pode descobrir. Tem motivo. Falava bem, ele se articulava bem, ou é só questão da expressão? Ele tinha cara de cuzão. Não, cara de bravo, tipo, sabe? Aqueles cara fechado. Ele era na dele. Então, aí vem outra questão, né? O que ele passou, como foi a vivência dele para ele ser daquele jeito, né? Tem Ele algo era assim ou troncudão. não, enfim, Sim. como a personalidade, né? Tem emoções, tem sentimentos, personalidades, e vem várias coisas aí relacionadas. E, aliás, é até legal a gente entrar num assunto, já vou eu aqui, né, professora. Ah, vai que eu sou só aluna hoje. Toda vez que a gente vai falar de neurociência e psicologia e neuro, enfim, tem um caso que é super estudado, que é do Phineas Gage, tá? Era um A cara de ué. trabalhador. Eu já tô Quem é fazendo as Phineas? microexpressões aqui. Não, eu sou muito expressiva. Comigo não tem micro. Aí essa pessoa, esse jovem, ele trabalhava na construção de uma ferrovia, tá? Nos Estados Unidos, e em determinado momento ele era super sociável, alegre, vivia super bem, um cara do bem, tá? É o que relata a história. Procurando ele na internet, vocês vão achar facilmente, tá? Qual que é o nome? Phineas Gage. Aí, o que aconteceu com ele? Ele estava fazendo um procedimento e uma barra de ferro entrou na bochecha dele por aqui. Passou por essa parte. Fazendo. Ele tinha que explodir naquela parte da ferrovia, ele trabalhava com essas coisas. E uma Ah. faísca foi, bateu, e a barra de ferro de 1 metro por aqui. Isso era 1948, acho que é isso, tá? E, naquela época, ele foi para o hospital, foram socorreram, tal, ficou meses internado. Então, o que aconteceu? Furou aqui por baixo, pegou aqui na parte do globo ocular, aqui por dentro, e passou aqui por cima do cérebro e saiu. A barra ficou. Eles conseguiram tirar. O cara ficou meses lá internado, saía pulso, falava que ele tossia e saía cérebro. É uma história assim cabulosa. 15% do cérebro ele perdeu, de massa, né? De massa. E o caso dele, bom, ele foi curado e ele voltou para casa dos pais. Então, toda vez, quando você vai... Nasceu de novo. Imagina naquela época ainda, né? Porque falaram que tiraram quase 250, 300 ml de pus, tá? Então, naquela época era muito difícil. Mas eles conseguiram e ele voltou para casa. Eu não tenho maturidade pra ouvir essas coisas. Mas Eu já pensei naquelas pessoas que falam, o fulano tem cabeça de merda. Esse daí tinha cabeça de pus. Só a cara deles. Mas Ah, é não, eu não tenho real, maturidade. gente. Não, imagina, ele tossindo. E a história conta isso. Então, você imagina naquela época que eles faziam lobotomia para se o cara se achava que tinha algum problema. Então, era aquela coisa. Bom, então todo mundo que estuda essa área vai conhecer esse caso. A gente começa, geralmente, aprendendo sobre esse caso do Phineas, né? E o professor conta, a gente fica, nossa, aquela impactada, né? E aí, ele foi para casa e o que aconteceu? No começo, estava tudo bem. De repente, ele voltou andando, tal.
Aí ele começou a ter alterações comportamentais. E eles perceberam que, então, o que foi perdido dessa massa fazia a diferença e teve essa alteração no comportamento, na parte psicológica, comportamental dele. Que até então não tinha muito essa associação de mente e cérebro, né? Uhum. E ficou, tipo, esse caso de estudo. Aí ele ficou agressivo, falava palavrão. Nossa, foi um caos. Aí ele não pôde trabalhar mais na ferrovia, ele veio parar no Chile, trabalhou aqui. Aí, por fim, ele voltou lá para os pais, teve convulsão e morreu. Depois de um tempo foi exumado, e aí o crânio dele fica lá em exposição numa universidade ou no museu, já não lembro mais. Virou um caso Tá? de estudo Virou um mesmo. caso de estudo. E a partir dele, teve toda essa noção do que é, da área que interfere, como que ele perdeu massa e conseguiu continuar, o que interferiu, quais são as partes cerebrais, então, que poderiam ser. Então, virou um caso de estudo. E ele é super falado. Então, é legal a gente estar falando de sentimento, de Uhum. expressão. Pra ver como influencia. E por isso que Exatamente. falam que depressão também é um caso de reação química no cérebro, né? Química. Reação química. Numa dessas, Aí, no caso de depressão, é necessário a medicação. Geralmente é um procedimento bem. Né, que tem gente, principalmente pais e mães, que acham que é frescura. Não. E assim, eu recentemente passei por um quadro de depressão e eu falo que custou também para eu enxergar a diferença entre os sintomas da vida e os sintomas da doença. Sintomas da vida, que é a tristeza, o medo, isso não tem remédio que tire. Agora, os sintomas da doença, que era meu PCR ficava disparado, eu tinha descarga de adrenalina. Na hora, eu me cagava inteira. Eu tinha dor de barriga. Meu pai vai me deserdar depois que ouvir isso. Ele fica puto que eu fico falando que eu me cagava. Mas eu ficava Mas é uma muito mal. reação. Mas É é uma uma das reação. reações, Foi aí que eu vi que eu precisava de uma ajuda com um psiquiatra. E aí entrei com remédio, saí do quadro, graças a Deus. E depois disso, eu nunca mais julguei quem fala que, tipo, eu tomo remédio pra depressão. E eu falava assim, é falta de vergonha na cara. Eu também julgava até quem tinha medo de agulha. Meu filho tem medo de agulha até hoje. Meu filho tem 19 anos. E aí, eu tenho tatuagem, tenho várias tatuagens. Quando eu fui fazer a micro da minha sobrancelha, gente, é a pior dor do mundo pra mim. E eu falei, nunca mais eu julgo. Porque até meu filho falava, filho, como assim? Porque meu pai é farmacêutico, sempre tinha aquela mão de fada, sabe? Colocava. Então, pra mim, isso era uma coisa super normal. Não tenho medo de dentista, não tenho medo de nada. Mas é do organismo. E aqui, pra mim, é pior. Ai, Lali, então você vai me explicar uma coisa. Pior. Agora vai passar uma consulta. Por que eu tenho o pavor que eu tenho de pé e dinossauro? Pé. E dinossauro! A minha teoria é que em outra vida eu fui pisoteada por um tiranossauro rex. Que é a Mas você única tem coisa do que pé do dinossauro ou do pé e de dinossauro? do pé e dinossauro. O dinossauro eu descobri, infelizmente, na Disney. Tem um brinquedo lá do Jurassic Park que é um jipinho. E aí, numa dessas que ele empaca, que apaga a luz, do nada acende aquela luz vermelha, aquela cabeça de 300 metros de altura, veio pro meu lado, eu entrei em estado de choque. Eu Quantos passei anos mal. você tinha? Eu já era grande, Laila. Eu já era grande. Eu tinha acho que uns 22. Tá. E assim, eu sempre me arrepiei com ossos de dinossauro em museu. Mas eu me arrepiava porque eu achava que era um negócio grandioso, que é surpreendente, é uma reação normal. Assim, eu ficava impressionada. Aí depois desse dia, desencadeou um pavor de um jeito que eu não consigo nem assistir filme. Eu não posso ouvir o barulho do dinossauro. Eu tinha medo de minotauro, por exemplo, quando era criança. E até hoje eu não suporto. Por causa do minotauro, que era do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas de Mas o meu repente não tem você já tinha explicação. alguma questão anterior, de Porque eu repente. gosto de dragão. Olha que louco. Eu amo dragão. Dragão é um dinossauro com asa. E eu não gosto do dinossauro. E o pé, eu também tenho um pavor, que eu não gosto nem do meu pé, não gosto do pé de ninguém. Você quer me ver puta. Uma vez meu pai veio brincar comigo, ele pegou um CD, eu pedi pra ele me passar um CD, na época que era CD, a velha, já entregando idade. Pedi pra ele passar um CD pra mim, ele pegou com o dedão do pé. Eu bati tanto na perna do meu pai. Eu socava a perna do meu pai. Eu morro de nojo de pé. Tem explicação? Olha, o que eu posso te falar? Ou alguma coisa aconteceu lá no início, na primeira infância, você viu alguma coisa e ficou lá na sua amígdala, que é pequenininha. Amígdala não é isso aqui, tá? Não é isso aqui, tá, gente? Isso aqui se chama tonsinas palatinas.
Que E a beleza. gente chama de amígdala por causa do formato, mas a amígdala tá lá no cérebro. Então, de repente, pode ter acontecido alguma coisa que ficou fossilizado lá. Olha, eu falando em espanhol, fossiliçado, né? Vai vendo, Fossiliçado. já começou. Não, tá ótimo. Aqui é um podcast poliglota. Fica em paz. E, de repente, isso te traz a informação em determinado momento, né? E você sente aquilo. Mas eu vou falar de explicação, por exemplo, eu não gosto de leão, eu acho lindo. Mas se eu tiver, por exemplo, sei lá, Beto Carreiro, você passa, ou passava, já não lembro mais, porque eu ia quando meu filho era pequeno, por cima daquela pontezinha, já no espaço deles. Meu, minha imagem é que ele vai puxar. Eu tenho pavor quando eu vejo aqueles casos que puxa pela grade. Eu falo, gente, será que em alguma outra Vida, né? vida eu fui lá nos gladiadores e me jogaram lá? Eu não sei. Vai saber Então, se eu por tenho quê? alguma memória, né? Não sei. Agora, nos casos que a gente tem essa versão, de repente pode ser alguma coisa que aconteceu e você não lembra. Eu, no meu caso, eu também não consigo explicar isso, entendeu? Uhum. Né? Qual é a minha percepção, que não é igual à sua, entendeu? Para Mas mim, tem eu como adoro tratar? pé. Tem como descobrir onde tá? Olha, aí seria uma questão de a gente estar investigando lá atrás o que ficou, mas acho que com uma outra terapia, né? Ah, mas é com a terapia consciente. Não tem nenhum tipo de procedimento, assim, de estudo de... Aí vai Ai, do. parte do cérebro que reage quando acontece tal coisa. Porque a Ah, gente vê uns tem, negócios lógico que assim. tem, isso a gente sabe. Tem a parte do cérebro. Aí você vai ter que ir no profissional correto para te trazer aquela informação. Trouxe. E o que você vai fazer com ela? Um manejo, Entendi. né? Então aí trouxe a informação, como a gente vai manejar isso aí. Mas tem, provavelmente tá lá no comecinho, né? Passou lá a amígdala, foi pro Gente, sei tálamo, lá, e aí ele mano. traz a informação para você. Se for algo desse tipo, O pé até dá né? pra explicar. Agora, o dinossauro, eu nunca passei com dinossauro. E eu não tenho esse desespero com dragão. Vai entender. E o É. que a neuropsicopedagoga faz na clínica? Na clínica, bom, eu posso fazer alguns protocolos que a gente tem para detectar algo que seja relacionado ao aprendizado. Então, você tem lá dentro da sua profissão que você pode usar, né? Porque tem coisas que são com psicólogos. Eu não posso estar entrando. Tem coisa que é com o neuropediatra, o neuro que é o médico que vai entrar nessa questão. Então, eu tenho alguns protocolos que eu posso utilizar. Então, eu aplico, tenho anamnese, vou fazer toda essa Mas questão. qual que é a diferença desse protocolo para o que um psicoterapeuta faz? Por exemplo, eu chegar nessa questão do manejo de fazer. Depois disso que você fala, eu descobri isso. Tem técnicas específicas que eu vou usar com você de fala. Eu vou falar para você, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo assim. Ah, não pode chorar. Ah, olha, eu te dou isso aqui se você não chorar, tá bom? Se você parar, a criança está lá chorando. E hoje mesmo eu vi um relato assim. Aí veio a pessoa falando que ela é uma psicóloga e a criança chorava e os pais falavam: não pode chorar, não pode chorar, você não pode chorar. E de repente ele vinha chorando, ela falou: se você parar de chorar, eu te dou. Ela falou: não que eu errei, mas é uma questão do manejo, de fazer e tudo mais. E agora eu olho com outros olhos. Então, assim, é o especialista para falar para você o que vai fazer. Então, tem que ser a pessoa correta, né? Eu não posso jogar para você: olha, descobri, tá? Então, tá lá na amígdala, passou por tal, tal, tal. Daí, toda vez que você tem aquilo, vem aquela sensação. Você fica em estado de alerta, vai lá para o suprarrenal, você entra naquele estado, porque é isso que acontece, né? Uhum. E como que eu trato isso, né? Como solucionar, Entendi. então. Aí, no caso, então, eu gosto de usar meus exemplos, porque às vezes a gente fala que é amigo, primo, vizinho, eu sou mais caruda, eu falo o que aconteceu comigo mesmo. Na época da depressão, eu tive síndrome do pânico. E ele era uma reação que tinha no cérebro que dava aquele choque falando assim: você precisa sobreviver, você precisa sobreviver. E aí me dava o pânico da sobrevivência. Uhum. Aí o neurocientista ele entra para descobrir em que parte do cérebro tá esse pane e ele dá as ferramentas corretas para o psicoterapeuta trabalhar. É isso? Também. Se bem que eu vou te falar, eu não aprofundo nessa área do tratamento em si clínico da neuro. Eu vou falar assim, para mim, o que funcionou, por exemplo, a partir do momento que você descobre aonde está, você tem ferramentas, então você tem, para fazer com que você reverta isso ou trabalhe isso. Então, é possível com a neurociência? Sim, tá? Então, quando você fala tive síndrome do pânico, o seu organismo fica em estado de alerta. É aquilo que eu te falei no começo. A gente, quando primitivo,
ou a gente matava, ou a gente era Morre. comido. Então, quando a gente estava na nossa caverninha, tinha que sair para comer, eu tirava a cabeça. Eu não sabia se vinha um dinossauro, Uhum. pá, Ai, não, Deus me livre. entendeu? É isso. A gente tá lá ainda, nosso cérebro tá lá daquele jeito. Então, quando acontece algo, por exemplo, eu vou sair e eu tropeço na calçada de tal maneira e eu torço meu pé. Toda vez que eu passar por uma calçada que me lembre aquela, ou que eu for sair, depende daí do grau da sua, É o né? gatilho? É o gatilho que a gente fala, que se fala, né? Uhum. Eu vou ficar em estado de alerta. Então, eu vou ficar em estado de alerta. Aí eu vou sair. E aquela calçada. Entendeu? É, aquele pós-trauma, né? Eu fui sequestrada, eu fiquei assim também. Eu não podia ver Isso. catador de Então, latinha. Eu já ficava... isso é muito legal falar. Por quê? O que que acontece? O que que acontece? Agora é um outro sequestro aqui, né? O É, degustador. pronto, agora esquece. Ai, pega mais pra mim, por favor. Fala. Antes do Eu quero também, muito obrigada. O que que acontece? A mente da gente, isso é muito legal saber. Então, entra nessa área? Entra, tá? Vou te explicar assim. Eu gosto muito dessa área dos sentimentos. Toda vez que me chamava para falar alguma coisa, era isso que eu era chamada para falar. A partir do momento que você entrou em contato com aquilo e aquilo te pegou, vamos falar, pegou, tá? Toda vez que você pensar naquilo de novo, o seu cérebro vai entender que você está passando aquilo de novo. Gente, E o Laila, que vai você tá na área de acontecer? TI, então. Você reprograma o cérebro. Isso, o que que vai acontecer? O cérebro vai mandar a mesma, porque ele não entende que aquilo é dos que você está imaginando aquilo. Uhum. Ele vai jogar os comandos, o sistema nervoso, para aquela situação. Então, aí que vem os transtornos, né? A TAG. Então, você tem o pós-traumático, enfim, porque você vai, o seu corpo vai entender que você está passando aquilo de novo. Então, se você pensar 1000 vezes que você foi sequestrada, 1000 vezes você vai passar pelo sequestro de novo. Porque os comandos que vão te jogar aqui dentro é exatamente aquele que você passou naquele momento. Então, a gente fala que a mente mente. A mente mente. Se a gente entender o poder que a gente tem aí, é onde você trabalha. E aí você tem que reprogramar tudo É que ela isso. que manda o comando pro corpo, Manda o né? comando. Então você vai pensar: "Ah, meu Deus, tá acontecendo." Aí vai, pá, vai lá, vai pra suprarrenal, subiu, desceu, bateu. Aí você sente tudo aquilo de novo. O que que acontece? Você tá jogando pro seu corpo que você tá vivendo aquilo. Então imagina quantas vezes num dia que você passa a lembrar daquilo, quantas vezes por dia você passou aquele sequestro, você passou aquele assalto, você... Imagina seu corpo lidando com isso, É, aquele entendeu? E é isso que cortisol, a acontece. alta ansiedade. Meu, e você tá falando essas coisas, fica à vontade pra comentar. Sim. É do mais fácil, vamos voltar a falar que a gente tá pendurando a conta na conta do mais fácil, supermercado e panificadora. Tem lá o Instagram, eles entregam tudo bonitinho, tem no iFood, é maravilhoso. Você falando dessas coisas me lembra muito um livro do Tony Robbins, que eu amo. Sabe quem é, né? Sim. Eu amo, eu fui já em vários encontros dele, porque eu acho ele incrível. Tem um livro dele que chama O Poder Sem Limites. Uhum. E ele ensina aquela ferramenta de você mudar a sensação para destravar alguma coisa. Você tá falando de sentimento, tá me vindo ele na cabeça. Uhum. Que ele fala que você tem que pegar uma memória boa, Isso. aí você precisa categorizar ela. Ah, ela é quente, ela é macia, ela é segura, ela é aconchegante. E aí você pega todos esses adjetivos daquela lembrança. E aí, quando você pensar na ruim, você naturalmente, normalmente é o contrário. Você sente frio, você sente medo, aquela Sudorese. sudorese, você sente que é algo duro, que é algo rígido, que é Sim, seu sistema escuro, nervoso trava aquela cena é você. escura. Isso. Então, ele ensina você a manipular o cérebro para que você traga a sensação do seu corpo de uma lembrança boa e coloque na lembrança ruim. Uhum. E aos poucos vai diminuindo uma cena e expandindo outra. Isso. Tem várias Meu, técnicas, isso né? foi Tem o que me técnicas ajudou muito para sair da que depressão. você pode. Ah, me ensina. Que técnicas? Tem a também que você vai fazer basicamente isso, pensar no lugar, né? Aí quando você chegar naquele. Você perceber, por isso que a importância das pausas, viu? Por quê? Na A pausa. Taba tá tomando bronca de novo. Eu só tomo bronca no podcast. Na pausa, você tem o tempo para se escutar, entendeu? Para sentir, não sair atropelando os seus sentimentos, porque Ai, Laila, mas só assim eu saí da depressão.
Eu tava tão ferrada que eu parei a minha terapia, porque eu sentia que eu tava enfiando o dedo na ferida. Eu não queria ficar pensando naquilo que tava me Naquilo. doendo. Então eu apertei no automático. Quando eu sentia ansiedade, eu ia lavar uma roupa, ia lavar louça, ia fazer algo mecânico, que eu não precisasse usar o cérebro, porque o meu cérebro tava deturpado. E aos pouquinhos eu fui voltando ao normal. Sim, se para você funcionou. Mas assim, a gente fala que quando na terapia não sei a Sim. gen como foi o método utilizado, e tal, mas se a gente está lá fazendo você entrar em contato com aquilo, é porque quando você vai naquele sentimento, você passa por ele, dentro dele, até você sair dele, e não só Atropela. Não, eu atropela, atropelei, né. total. E de repente o mecânico que você fez te dava prazer, te dava isso é válido, tá. Se você tá alterando aí hormônios, está secretando outras coisas, está fazendo, tá valendo, né. Uhum. Mas aí pra técnica é basicamente isso, só que tem uma que você aperta. Se você pensou, você dá aquela apertadinha aqui. Aí toda Mostra na vez orelha que ai aparece não, na na câmera. orelha, é que eu tô com vários Qualquer brindes lugar? aqui. Você aperta aqui embaixo, né, No e aí lóbulo, quando na parte molinha da orelha. e quando você tiver aquela sensação, você dá aquela apertadinha que você volta para aquele lugar, te dá aquela não aperta, dá Mas como aquela coisa assim? Quando gostosinha. me der o gatilho da coisa ruim, Se você fez a substituição por um lugar, por exemplo, de paz, de calma, que é o seu lugar de refúgio, tá, uhum, seu, aí você se sente confortável lá, você que vai criar esse refúgio. Ou, sei lá, é no uma mar, na lembrança às montanha, uma vezes lembrança, também. aí você aperta que automaticamente ela vem para você. Aí te dá É aquele mais ou menos a mesma pegada conforto. daquele do elástico que quando a gente Pra pra tirar. sair vício, você usa pra É, aí é uma substituição, né, entendi, da questão de você tá sentindo, você aperta, ele vai focar em outra área, como da ansiedade, do gelo, que você tá tirando foco, são outras como que é da da ansiedade? Ensina, ansiedade. ensina, Laila, um monte É, de técnica. eu não sou muito de usar, mas existe uma técnica que você põe o gelo na mão, né, e aí você fica com ele, vai derretendo. Só que assim, como que você ensina isso amplamente, se não tem o cuidado de repente, Do queimar a que mão, mamar, se é uma sim, criança. Então é uma coisa ou passa aqui, né, no pulso para tirar aquele foco. As pessoas entendi, também usam, também tem algumas técnicas, né. entendi. Mas a questão de meditação, eu sou muito da meditação, tá. Não, você é muito tranquila. A Eu me sou você tá falando assim, tá é. dando uma paz, eu que sou Mas 380. por dentro, eu sou assim, ó, A cabeça funciona, sim. exatamente. Quanto mais calma eu tiver, às vezes, eu falo: "Não, gente, é porque eu tô nervosa, né". Mas eu, no normal, eu sou calma mesmo. Eu só tenho tamanho, tá, eu sou fofa. Não, eu sou fofa do trouxa. Eu não sou fofa delicada, eu sou uma ogra trouxa. Sou fofa, gente, eu Ah, só tenho não, ela é, tamanho. ela é toda delicada, ela é toda elegante, até dançando. Ontem ela dançando elegante assim, e eu não é um troglodita, lá assim, ó. E ela lá, mó me pulando, mó bonitinha, que a gente foi na confraternização do colégio. Foi. Falei, ai, gente, eu sou uma ogra, mas Não, enfim. cada um, né. Eu vou Vamos pegar um comer? negócio aqui, vamos comer. Então, e aí, essas questões são super, assim, relevantes. A gente tem que levar em consideração que a gente recebe de informação para lidar com isso no dia a dia, né? A meditação já é provado. Todas essas questões são provadas. Tem um grupo que é feito o trabalho de pesquisa e acompanhamento. Geralmente tem, né, as tomografias são feitas, ressonância, vários exames, e nas tomografias vêm lá as áreas que são ativadas, né? Quando você fala, dá para saber a área? Dá, porque se for uma pesquisa, Uhum. né, consegue saber exatamente a área de ativação, E né? isso interfere no tratamento. Sim, porque se você sabe a área que você está ativada, por exemplo, eu estou com ansiedade, eu percebo que vai me dar ansiedade, eu posso pegar o lápis e fazer círculos ao contrário. Eu Gente, posso, eu preciso passar com você, você precisa me é, diagnosticar inteira. tem algumas coisas assim, então você faz ao contrário por, sei lá, 30 vezes. O exercício bobo, jogar boliche, vai te ajudar na questão da afetividade, do Ah, emocional. é? O que que Tem tem a ver o vários boliche com... alinhamento, andar numa linha reta, quando você sente que não está muito ali, sabe, com muito equilibrado naquele dia, tá precisando se Nossa, centrar. então você precisa me dar umas dicas, porque o meu marido Tem. é geminiano, é bipolar. Eu preciso dessas dicas pra botar ele na linha. Vocês estão vendo que botar na linha é um tipo de tratamento. Você tá ouvindo, né, Reno? Eu vou exercitar tudo isso com você. Vou pegar um monte de coisa aqui com ela, porque ele tem hora que tá
O Renan, ele é louco. Qual o signo é o seu? Geminiano. Eu sou leonina. Ele é geminiano. Eu casei com 10 homens num só. Posso te falar? Eu te dou uma outra dica de neurociência. Eu fui casada há 20 anos com um geminiano. Nossa senhora! Não, mas aí você se Eu te livrou, né? Eu entendo, ainda eu te tô entendo. com o bode amarrado. Eu te entendo. Eu ainda tô nessa. Ainda tô e Não, espero calma, ficar. Tá, é já só tá um- amorzinho. Espero ficar. Mas é hard. O negócio é meio. E na separação? Você falou que você foi casada há 20 anos. Te ajudou muito esse estudo? Uhum. Porque foi onde eu consegui me entender. Entender assim, da onde vinham algumas questões de passado, internas, aonde elas estavam no meu cérebro, o que eu podia fazer para trabalhar com essas questões, o que eu podia estimular, para não Cara, que da entrar. hora. Para não entrar, de repente, quando você percebe que está num estado de ansiedade, a meditação, primordial, porque você vai estar regulando várias coisas. Tem meditação que ajuda na respiração. Tem uma que a gente faz que estimula o nervo vago, que é gigantesco, vai até lá, passa pelo Que nervo? pylori, intestino, chama nervo vago. Quando você Nem faz sabia aquele que tinha. zumbido da abelha, sabe? Uhum. Você estimula e ele vai irradiando por todo o corpo. Então, ele te ajuda na respiração, um monte de coisa. Então, cada um tem é algo específico. Mas a meditação em si, ela vai trazer para você a questão da concentração. Você vai centrar, você vai dar um start ali, porque você está colocando as funções, né, no trabalho, e o seu cérebro já é provado também. Dalai Lama é o grande do amor, né, na questão da meditação e objetos de estudos, que ela cria alterações no cérebro. Da prática, né, da meditação por determinado período de tempo. Então, seriamente, fazendo corretamente, ela vai fazer com que aconteçam alterações. E geralmente nessa parte frontal, que ela tem várias. Que é o racional das pessoas, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para falar, tudo. O pessoal começou a falar muito do córtex pré-frontal, Uhum. córtex frontal. Mas ele tem várias funções dentro Uhum. dele, que é interligada com outros. Mas uma delas né, então, essa tomada de decisões, a razão, razonamento. Então, Uhum. assim, como que eu vou lidar com isso? Então, também ajuda muito. Então, na E altera. pandemia. Tem alterações significativas na massa. Não, eu até quero que você dê essas técnicas. Porque, assim, na pandemia, eu tentei criar o hábito de meditar. Só que, meu, é muito difícil, porque qualquer coisa rouba minha atenção. Principalmente mulher que faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. O homem é capaz de dormir lá sentado. aqui, A ó. mulher tá pensando em 10 mil coisas, qualquer coisa rouba a atenção. É muito difícil. As pessoas acham que é besta ficar sentada lá de olho fechado. Olha, eu posso contar em uma mão as vezes que eu consegui meditar. Que eu falei assim, me desliguei. Então, mas as pessoas acham que é difícil fazer, que é fácil fazer yoga, por exemplo. Meu Yoga não Deus, que é. me livre! Yoga, É muito difícil. você fica parado naquela posição, você já tá lá tremendo. Você vai, meu Deus, não vou. Não, entendeu? Mas a meditação, as pessoas acham que eu vou fechar o olho e já vou lá, né? Ficar zen. Não é. É prática. Prática. Como qualquer coisa. Então, não adianta achar, eu tentei meditar 5 vezes, não consegui. Você não vai. Se você não conseguiu em 5, você tem que treinar. Meu, você tá falando um negócio, eu vou ter que fazer uma pergunta pra você. Se você não quiser responder, tudo bem. A gente não vai cortar, mas você vai falar que você não quer responder. Dá um brinde aqui antes de eu fazer essa pergunta, que eu espero que você me responda. A gente tá falando disso, de reação e tal. É verdade que a maconha queima neurônio, que, tipo, deixa as pessoas mais lentas mesmo? Que com o tempo elas ficam lesadas? Então, morreu o neurônio. Ai, porque morre neurônio, nasce mais. E, inclusive, sabe que os neurônios, eles Se regenera. continuam, tá? Você cria novos. Antigamente achava que não. Ah, ele usou droga, queimou o neurônio, o cara ficou lisado. É assim. Não, na verdade, quando você usa a maconha, nós temos assim, ó, o corpo do neurônio, é todo bonitinho assim, redondinho, tem estreladinho, e tem o corpinho dele e a parte de baixo. Esse corpinho dele, que é a bainha de mielina, ela tem um revestimento que é... Ai, como eu posso falar? Como se fosse uma gordurinha, sendo mais específica, tá? Uma capinha. Uma capinha, mas é basicamente isso.
Então, ele atrapalha. Ela é a que gera esse circuito nosso elétrico. A gente é isso o tempo inteiro. Ela, Nós ela somos que faz tudo. a sinapse neural, ou não? Sim, vai conectando um com o outro, exatamente. Vai Tá. ter lá as interligações. Tem neurônio, é muito legal, porque as pessoas acham que tem neurônios são, são microscópicos, mas tem uns que tem. A gente deve ter neurônio de quase 1,80 m. Porque para chegar o estímulo daqui até o seu pé, você acha que faz como? Tem que ter toda uma. É muito legal isso. Pois é. Então. E aí, o que acontece Você quando também estão com essa você. cara que nem eu? Ah, Eu tô assim, ó. sei. E porque o que a gente mostra, o neurônio que aparece lá na internet é um neurônio de Nossa. Gisele Bündchen. Nossa, Gente, é então o bonito do neurônio. O que você vai ver do cérebro na tomografia que mostra na internet é o cérebro de Gisele Bündchen, que é o gente, perfeito. então as altas têm neurônios mais compridos, elas têm os maiores neurônios, elas são mais inteligentes. Uau. Voltando para a questão lá da maconha, o que acontece? Ele altera esse circuito energético. Então, a pessoa vai, lógico, tá. Então, é isso que acontece com o uso. E é Mas muito. volta. Volta, você vai criar novas conexões. Aí, não sei, tem que ver se ela usa só isso. O que que. Não, usa só. Eu tenho uma amiga que ela sempre foi muito. Isso é amiga mesmo, não sou eu. Porque eu falei que eu não falo de amigas, né? Mas essa foi uma amiga mesmo. Ela sempre foi muito criativa, muito acelerada. Depois que ela começou a usar recorrente, ela usa todo dia. Principalmente pra dormir, porque a galera que fuma é pra dormir bem. Essa galera que eu tô falando. Não tô falando que todo mundo faz isso, não façam isso, não estou fazendo apologia às drogas, pelo amor de É Jesus uma Cristo. Porque curiosidade. todo mundo distorce, é uma curiosidade. E ela, o comportamento dela mudou depois que ela virou usuária recorrente. E aí, foi aí que eu ouvia que, tipo, a maconha queima neurônio e que com o tempo a pessoa vai ficando lesada. Porque ela vai retardando a sinapse É neural. isso, vai retardando a sinapse neural. Só que aí o que acontece? Se ela não criar novas sinapses, é isso que tem que acontecer, tem que ter a criação de novas sinapses. Aí tem que ver como que é a conduta de vida dela. Ou seja, Porque se ela parar de acontece, fumar, com o tempo volta ao normal. se ela tiver a prática das atividades, das coisas que ela faz, enfim. Uhum. Sim, né? Você vai criar novas conexões, novos Ai, Lara, circuitos, obrigada por não assim. fugir dessa pergunta, porque as pessoas acham que eu tô politicando algumas dúvidas. E, meu, são umas curiosidades que eu acho que com a legalização da maconha seria mais discutido isso. Sim, As pessoas, elas acham que só porque o tráfico de drogas, existe o tráfico de drogas e o uso não é permitido sem uma prescrição médica, o uso da troca de conhecimento disso também não deveria ser. E, pô, a maconha, ela é usada para muita gente que tem autismo ou convulsão, epilepsia tem. Mas é que epilepsia. tira um componente dela que ele vira medicinal, né? Que não é o Sim, sim. E alucinógeno. é Então, estudo, e é estudado, é tudo isso, bonitinho, isso. Por quê? controlado. Porque epilepsia, porque epilepsia é justamente essa questão, né? é, das conexões aí. E aí vai interferir, Dá um curto-circuito e ela, na exatamente. verdade, regula. Então vai estar meio que fazendo. E Exatamente. agora eu vou fazer uma outra pergunta que eu acho que vai valer para muita gente, principalmente para esses dois que estão assistindo também. Laila, tem algum exercício que eu possa fazer no meu cérebro, além desses de ficar ressignificando sensações, para eu efetivamente fazer uma atividade física e não ficar procrastinando? Tem. Me ensina alguma É técnica? Porque força eu de começo e paro, eu vontade. começo e paro. Ah, é vergonha na cara só? Vergonha na cara. Só? É. Porque se você parar pra pensar, é uma questão da rotina. Do mesmo jeito que você para Sim. pra olhar o celular, você vai parar pra fazer atividade. Não tem essa, sabe? Ah, eu não gosto. Não, não gosta porque você não sentiu prazer na atividade física. E fazer atividade física, ela vai te trazer benefícios, assim, absurdos. Além de criar novas conexões. Hoje, a neuroplasticidade, que é quando surgem a criação de novos neurônios que vão se unir lá e fazer as conexões, ele só se conhece, a única maneira que existe, comprovada, é com a prática de exercício. Você tem ideia disso? Olha a Então tem reação química no importância. cérebro. Sim, A e aí prática. vai liberar os hormônios, né, do bem-estar. Então lá vem a endorfina, a serotonina, a dopamina, tudo isso que vai vindo lá com as questões de exercício, tá? Porque, né, tem na prática de exercício são alguns, mas dentro delas a gente fala que são esses hormônios, porque você vai estar se superando, né? Você está em contato com outras A pessoas, disciplina a também ajuda, né? disciplina, a questão neurológica. Então, se sabe que os benefícios dos hormônios
Por isso, na pandemia, se falava tanto, ai, tem que caminhar, tem que fazer exercício, porque ele traz o bem-estar, ele vai trazendo o bem-estar. Então, tem que fazer. E a partir do momento que você consegue ter o bem-estar no exercício, você dificilmente Então, vai mas eu não parar. consigo ter o bem-estar no exercício. Eu fico tão cagada depois do exercício, de dor, Mas que eu é, fico irritada. E então, aí o mas é a negócio é. prática, só que tem que fazer, porque vai te ajudar Sim. na longevidade, entendeu? Uhum. E muitos idosos não entendem isso, que a prática tem que ser, não é só uma questão física, e física muito também, mas a questão cerebral também, Entendi. né? A fortificação dos circuitos é totalmente essencial. Sabe uma outra coisa que eu queria tocar no assunto contigo também? Você viu que tem vários Sim. tópicos, uma coisa nada a ver. Eu tô na atividade física, aí depois vou pra maconha, agora eu vou falar sobre educação das crianças. Porque muito se fala dessa geração da frente das telas, na frente das telas. E eu tava até conversando com meu primo, filho do Fábio, um outro dia, que eu falei pra ele, eu falei, Gabi, você tinha que ler mais, fazer atividades que não seja aquela recepção passiva de estímulo, porque quando você lê, o seu cérebro trabalha para criar aquela cena na cabeça. É diferente de quando você assiste um seriado e aquilo tá pronto, você só recebe a informação. É assim? Como que funciona no cérebro? Por que que é tão importante as crianças lerem e criarem brincadeiras frente a ter aquele estímulo pronto? Então, é exatamente isso que você falou, a gente vai partir daquele mesmo princípio. Quando você está no livro, você está lendo, você começa a entrar na história, não Uhum. é isso? Você começa a viver aquilo. A partir do momento que você está vivendo aquilo, você tem as sensações. Mas no seriado isso também não acontece? No Também filme? acontece. No E por livro que que no também. livro é mais, Ah, porque você está usando outras habilidades, outras. Aí o estímulo é outro, você está mexendo com outras estruturas cerebrais. Você não está recebendo só o estímulo visual e trabalhando uma parte do seu cérebro, né? Que é da questão do filme, da série. Com a leitura, você está estimulando outras áreas cerebrais, tá? Uhum. Então, aí tem uma importância que é significado primordial. Tem que ter a leitura, tem que ter. É, que eu até falo, assim, que assim, os pais, eles brincam comigo, eles falam: "É que você não tem filho, você não sabe que todo mundo fala: 'Ai, não dá iPad pra criança', mas é porque não tem filho quando fala isso, porque Então, tem mas hora que você quer sossego". o estímulo visual pode causar. Agora a gente tem já universidades que têm pós-graduação para dependência tecnológica, dependência digital. Existe, porque ela vai na mesma área de dependência da droga, entendeu? Tudo que é o Do extremo é vício de ruim. comida, vai no mesmo núcleo ali no cérebro, ou tá passando perto ali dessas áreas. Uhum, Então tem que tomar cuidado, porque você vai dar estímulo, 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 que é aquilo que eu estava falando quando era criança, os estímulos eram outros, né? Então eu tinha pouca coisa para ver na televisão e ia fazer outra coisa. E essas brincadeiras que eu fazia de pular corda, jogar, sei lá, futebol de botão, bolinha de gude, porque eu tudo isso estimulam áreas do cérebro que a gente tem que trabalhar com a criança hoje numa clínica. Eu tenho que trabalhar. Quando a gente brincava que era com pregador, hoje eu tenho que ter preparado o brinquedo, enfim, que eu uso para fazer esse movimento que a gente chama de pinça, porque não se faz mais. E isso para escrita vai mexer em determinadas áreas do cerebral e a movimentação, a gente, daqui a pouco o ser motora. humano vira uma geleia, né, porque Não, mas é preocupante isso. É super sim. preocupante. Sim. Porque a gente tem que trabalhar tudo isso, coisa que não é trabalhada. E a gente fazia isso antes naturalmente. Esses estímulos visuais que a gente tem, né? Sim. Porque o estímulo vai tornando cada vez mais uma situação de vício. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não só com as telas, mas com outras coisas também. Hoje eu estava falando com as crianças de pornografia, que é outra questão muito em alta depois da pandemia. Antes e depois, né? Sei, mas assim, porque se aprende errado como que é essa questão sexual. E eu estava falando com os adolescentes, que eu trabalho com adolescente também. Como que você aprende isso? Que depois você acha que sua vida sexual tem que ser um filme, tem que ter aquela cena, e depois você se Uhum, frustra, uhum. e sai com outra. Então, assim, como você aprende os caminhos que Você você absorve tem, aquilo como regra. como regra, entendeu? Então, esses estímulos vêm daí e cria dependência. Então, tem dependência da pornografia, tecnológica, do vício do alimento. Então, E para a mãe e para o pai que tá ouvindo a gente, e eles falam: "Tá bom, mas na prática como que eu corrijo isso? Meu filho já é viciado em computador. Ele não consegue pensar em outra brincadeira que não seja jogar Counter Strike, jogar Tibia, jogar agora no videogame aquele bagulho de bloco lá, Minecraft". Como que o pai e a mãe conseguem estimular, esse tipo de atividade no filho que já está viciado?
Então, aí você tem que dar um estímulo que seja mais interessante, né? Como? Como? Você tem que sair com a criança. É difícil? É, você tem que sair, tem que estimular, tem que fazer outras coisas. Não adianta só falar, ai, tem que tirar o celular. Eu tirei. Você deu. Ai, meu filho é viciado. Você que deu, Mas aí dá o quê? Tipo, dá uma né? mandala pra pintar, dá um livro Sai pra com a criança, escrever. tem parque. Eu já vi mãe com criança. Não é fácil, não é. Eu também sou mãe. Eu sei que não é fácil. Meu filho ainda, né, saindo da adolescência, eu passei por toda essa fase, trabalho com todas essas fases. Então, assim, não adianta você tirar e não dar um estímulo que seja mais prazeroso. Então, vai pro parque, né? Vai fazer outras coisas. Vai, tem E se a mãe tanta. e o pai que não pode estar junto, eles têm que dar alguma coisa pra criança fazer em casa, porque tá trabalhando, que é a realidade de muita mãe hoje em dia, né? O pai já era uma realidade passada já. A mãe não fica em casa. E muitas das minhas amigas falam, tá, mas não. Aí ele vai ficar caçando motivo pra encher meu saco. Eu falo, gente, Então, mas não tem outra questão. o A instrumento questão. musical é uma ótima Sim, alternativa. claro. Tem países que você é obrigado a escolher instrumento. Se você entra para escola, você escolhe o seu instrumento. Todo mundo tem que ter um instrumento. Ah, é? Tem país que é obrigado? Que Sim, legal. assim, a escola fala, você escolhe. E aí, dali você vai para fanfarra, você vai para isso, vai para as Eu já te comemorações, contei o instrumento que eu vai escolhi? tocar no estádio. Não. Você não ficou sabendo? Não, pandeiro? Não. Não, antes fosse pandeiro, né, gente? No colégio nunca nem te contaram Não, do que eu sou famosa lá? não, Eu tinha aula com a Pro Flávia. Você chegou a não, conhecer? Professora de não música? conheci. Tive aula com ela. Chegou no primeiro dia de aula, ela. E aí, molecada, que instrumento que vocês tocam? Eu devia ter uns 7, 8 anos. Aí a menina, ai, piano. Aí o outro lá, violão. Aí, ai, flauta. Aí vai a Tabata. E você, Tabata? Eu toco berrante. Você acredita? E você sabe mesmo? Sei, porque eu cresci na fazenda dos meus Caramba! avós. E lá, meu avô, meu pai, sempre me ensinou essas coisas. Eu sempre fui meia rústica. Eu tô falando que eu sou ogra. Eu não Aham. tô brincando. Eu sou ogra Eu de já verdade. imaginei lá em cima De do um boi, touro. do touro. Linda! Você não tem Quando noção. rústica, eu falei, nossa, eu Eu sou a imagino. menina da porteira. Você não tá entendendo? Eu sou a menina da porteira. Eu montava em cavalo sem sela, lá em Boituva, onde a gente cresceu. Fala, Fábio, se não é verdade. Eu participei de um desfile. Você ficava grudada na cerca. Ah, besta. Veio do teu pai andando de cavalo. Meu pai fazia romaria. Ai, que Então, ele legal. participava de uma romaria. E Aí, quando eu ó, era pequena. agora eu vou te interromper, desculpa. Pode falar. Por que você é tão ligada, tão gosta, tem essa mente curiosa? Olha a sua infância. Olha os estímulos que fazenda. você teve. Foi na fazenda, foi lá no Entendeu? sítio. É isso que a E- gente tá falando. Quais são os estímulos, né? Que tem. Ah, mas nem todo mundo pode ir na fazenda, mas você entende a diferença? Sim, É isso que sim. eu quero falar. É vivência. É aquela. A experiência sensorial Sim. que vale muito mais, às vezes, né? A Tá sensorial diante- real, Tá não diante a. do problema, ter que solucionar. Ixi, quantas Entendeu? É vezes isso. carrapato grudado do lado do peito, assim. Chegava em casa, minha mãe falava: Meu Deus, essa menina não vem uma vez do sítio sem carro. É isso. Mas eu era muito doida e eu tocava berrante. A Flávia me colocou pra tocar. Eu cantei O Menino da Porteira e toquei berrante Ah, descobri isso. shopping. Ela canta, gente. Não. shopping? No shopping, no Legal. Natal, coral de Natal. E você com As berrante. crianças tudo na flautinha, toda vez Você, que eu viajava. E eu lá, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. E as crianças lá, na flautinha. Aí na hora que ó, meu berrante ia tocando, eu levantei o berrante. Brrr, meu. Gente, sensação no shopping, todo mundo. Não, e o legal é que as crianças me zoavam, porque eu falei que berrante era um instrumento musical. E não é um instrumento musical, mas, gente, eu fui muito inocente. Eu era criança. criança. E criança é um inferno com isso, né? Qualquer coisinha te pega É. pra Cristo. E elas ficaram me zoando, me zoando, me zoando. Quando eu levantei o berrante e toquei, Acabou. os adultos da minha frente ficou assim, ó. Porque tem que ter um fôlego É. danado. E eu não sabia disso, porque pra mim era algo natural. Eu cresci tocando. E eu sei os toques de saída do gado, de tocar o gado de volta pro pasto. E aí, quando eu toquei, os adultos ficam assim, ó. Eu só olhava pros outros alunos com aquela cara assim, ó. Viu? Chupa. Chupa que eu sou a menina da porteira. Você acredita? E com certeza, isso tudo teve muita influência, porque, graças a Deus, eu tive uma infância, assim, bem
eclética. Eu tinha uma avó que era da praia e a Uhum. outra avó que era da fazenda. E as duas tinham um perfil completamente diferente. A da praia era toda moderna e a minha avó da fazenda era toda a avó do bolo. Sabe? A avó do Aham. bolo, do, Toda do docinho, do certinha, vozinha. gelinho, Ó. vozinha. Até hoje ela é assim, né? E eu tive esses dois lados. E meus pais sempre trabalharam muito. Minha mãe abdicou, ficou com a gente muito também. E ela estimulava a gente bastante com essas atividades. Tanto que, coitado, meu irmão, que era mais novo, eu sentava ele, meus bichinhos de pelúcia e dava aula. Quando eu era pequena. Você não vê as Ah, a crianças veia de fazendo. professor lá, já A comigo. veia de professor. Eu tinha talk show. Aí, ó. Eu tenho. O Paulo tem umas imagens minhas no talk Que show. Eu legal. era Liana, não era Eliana. Eu era Ah, Liana. 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 E tinha esse tipo de estímulo que hoje você não vê as crianças Então, terem. essa é a diferença. Então, assim, aí o que acontece? Você pergunta pra mim, mas então se a mãe não faz, o que que acontece? Eu recebo lá pra atender. Aí eu vou fazer movimento de pinça para a criança conseguir depois pegar direito no lápis. Eu vou estimular algumas coisas de atenção, de foco, dependendo da idade. Tem que fazer estímulos com as crianças ali para que elas consigam o desenvolvimento, né, na escola, porque vem para nós. E aí você vai falar, tá, já sei onde que é, e você tem que trabalhar aquilo. Então, é o que acontece. Esse que é o pezinho na pedagogia da neurociência, você adaptar o estudo da neurociência para a criança como aprendiz, como aluno, é isso? Sim, a gente vai estar vendo o sistema nervoso, né, central. Então, você tem um olhar também com relação a isso. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. E como eu fiz ainda a estimulação cognitiva, você tem ainda um outro olhar. Por quê? Tem coisas que são muito básicas, mas que você faz ali e a pessoa fala: "Nossa, mas eu tenho que fazer isso?". Tem, porque aquilo vai te treinar para aquela questão. E você pode trabalhar com idosos, né, que tem os idosos também, tem a questão do Alzheimer, né, as demências lá todas. Então, Sim. também é um trabalho para você estar solidificando ou criando novos circuitos. Meu avô Então, esse antes trabalho. que assim, meu avô antes de falecer, era bem difícil, convencer ele de fazer alguma coisa física que não fosse, eh, algo que ele já soubesse fazer, porque eles são resistentes à mudança. Mas o pouco que eu consegui ensinar ele a jogar videogame, puta, ajudou muito a coordenação Lógico motor que e tudo ajuda. mais. Então, ninguém tá falando que o videogame é ruim, Não, na pandemia. mas Assim, tudo vamos que é falar. demais, né, Exatamente, tudo qualquer que é coisa que é demais. demais. Na pandemia, eu falo, meu filho foi salvo por isso, porque fazia as tarefas, tinha aula, tal, tinha os horários. Acabava, ele ficava com os amigos, era conversando e jogando. Aí Uhum. você tem que ter a medida. Você vai deixar a madrugada inteira? Não, tem horário. Então fez, jogou, né? Acabou. Na pandemia, Tem aí que os horário de pais estudo. sentiram aquilo que se fala que, assim, a criança ela não para quieta, ela tem muita energia para gastar. Aí tem aquele pai que fala assim: "Para quieta, para". Esse pai sofreu na pandemia, porque ele percebeu que não adianta ele mandar a criança ficar quieta, ele tem que dar um estímulo diferente para a Sim. criança. Tem que gastar a energia da criança, de alguma outra forma. Se ele não for gastar, ela vai ser espontânea e vai ver a primeira coisa que ela vê na frente. É isso, não é? Sim, lógico, vai estar causando. Assim, foi o conhecimento das famílias, né? Muitas famílias não tinham essa vivência, né? Dentro do espaço, não tinha condições para estar todo mundo naquele espaço, que não fosse que final de semana, às vezes, não tá todo mundo ali tão junto, sai, volta. Então, foi uma vivência que trouxe bastante, não sei se esclarecimento, eu não sei Ah, não, se foi uma prova de ajudou. fogo. Foi uma prova de fogo, mas a questão tecnológica pegou demais para eles, entendeu? Porque daí ficou tudo liberado. Então, hoje a gente tem isso. Eu pego muito nessa questão da tecnologia, porque é o fator de procrastinação deles, entendeu? Tem ali fácil, o algoritmo te leva para dopamina total, né? Dopamina. Ai, vou, né? Curtir ali. E eles não querem saber, isso daí é chato. Então, para você fazer esse atrativo, é um É engraçado porque malabarismo total. tem essa coisa de hábitos e signos também, mas eu tenho a minha dopamina vai lá no topo quando eu tico listinhas. Gente, eu sou a louca da lista. Eu adoro resolver problemas e cumprir tarefas. Uhum. Mas eu que tenho que aí vem o lado leonina, eu que tenho que me dar as tarefas, entendeu? Mas você também tem uma outra questão, você está trazendo outros benefícios. Se você comemora isso, está trazendo outros Pequenas comemorações são muito importantes. Ai, legal, Laila Isso. fala disso, porque Você as tá pessoas acham que, ai,
São Porque hoje em outros dia comemora hormônios. aniversário, Não. comemora não sei o quê. Pô, tem que comemorar mesmo. A vida é uma batalha diária. Cada pequena comemoração que você faz, você tá avisando o seu corpo, o seu cérebro que você tá no caminho É certo, isso não é? mesmo, as pequenas comemorações. Não precisa ser nada muito absurdo. Você se propôs naquele dia, ah, que nem, eu tô aqui, eu me propus hoje a estar aqui com você. Meu, legal, eu vim, eu fiz, ó, que legal. Pô, show de bola, Vamos entendeu? comemorar com o nosso suco de uva. Nosso suquinho de uva. Batizadinho. Entendeu? É isso. Então você tem que estar adicionando. Hoje eu até postei algo falando dos animais, ter pet em casa, o benefício que traz. Nossa, você é louco. Minha vida sem Então, minha gata. Você sabe que a minha aonde gata é um gatilho, né? estimula, né, no cérebro. Tem isso também. Ah, é? Uhum. Gato tem essa também de gato ser mais que cachorro ou não? É animal, é o amor pelo animal que faz isso. Ah, depende de como você lida com o seu animal, mas eu acho que pro ser humano é o amor, né? Uhum. Porque até gato hoje em dia não é mais que nem antes. Já reparou? Que antes gato era aquele, ficava agora. Arisco hoje em todo mundo tem. Ai, eu amo minha Não gata. é, até o gato parece que é mais sociável hoje Só que em minha gata é dia. meu gatilho do pânico, porque na época que eu tava com depressão, eu tratei pedra no rim dela, e ela já é velhinha, ela tem 14 anos. Então, o meu medo era ela morrer. Morrer. Até hoje, quando ela vomita, me aciona o gatilho da depressão e do pânico e me dá dor de barriga. Você sente, tipo, aquele O calor, o sobe. quente, tudo. Eu fico toda É, arrepiada, branca, eu também. arrepiada. Eu já Eu sou sinto branca, aquele mais branca ainda. calor que vem pela espinha. Assim, bem. E aí, nessa hora, eu faço o quê? Dou um soco em que parte da cabeça? Não, não dá, é voltar ao centro, né? Meu, é muito difícil. Na hora que você tá no É calor da voltar ao centro, emoção. ó. Meu filho, ano passado, retrasado, caiu na escola. Terceiro ano do ensino médio, jogando interclasses. Nossa, eu não falo que você tem um filho de 19, Laila. Vai fazer agora, dia 17. Jesus. Ele torceu, não torceu, ele caiu. E aí foi, Laila, seu filho caiu. Eu em sala, eu não sabia o que fazia, assim, tipo, pra sair. Aí eu falei, liga pro pai dele. Aí o pai dele falou que ia buscar. Daí ligou, mas o pai não vem. Sabe aquela coisa? Eu ainda não. E o menino lá, mas ele tá gritando há 40 minutos. Eu, gente, aí me deu um pânico. A gente vai chamar o SAMU para buscar. Porque ele não tá se mexendo. Nossa. Aí você travou. Gente, isso eu tenho medo. Aquilo, pra mim, foi assim. Aí veio aquele nervoso, aí ligou. Daí eu falei, eu tô saindo, eu tô saindo. Aí, porque não me falaram o que tinha acontecido. Não sei, não sabia se era no pé, no braço, se tinha sido na coluna, o que tinha acontecido. Aí eu peguei, me deu aquele negócio, eu falei, tá, tô indo. Aí eu peguei, sentei no carro. Daí ligou e falou assim, ó, eu preciso da carteirinha, onde eu levo? Aí eu falei, pensei. Mas eu tava muito nervosa, muito. Eu sentei e falei, bom, vamos lá. Você tem que acalmar, você tem que resolver. Você tem que acalmar, você tem que resolver. Respira. Você Eu tem acho que que eu vou fazer. fazer neurociência só pra ser assim. Aí eu peguei, entrei e falei, vamos lá. Eu já tava assim, ó. Aí eu peguei o celular, achei a foto, mas porque eu não conseguia achar. Aí quando eu não tava conseguindo achar nada, eu falei, para. Respirei, respirei. Aí achei a carteirinha, a foto, mandei pra ela ir dar entrada. Aí eu falei, eu preciso dirigir com calma, eu preciso dirigir com calma, eu vou chegar lá, sabe assim, tipo. Você conseguiu puxar o racional. Aí eu fui, mas então, eu acredito, e vou falar acredito não, porque a meditação ela traz isso pra gente, porque você consegue ficar Controlar. melhor nessa questão, quando você tem que tomar uma decisão, entendeu? Você consegue parar e tipo, centrar e falar agora, e colocar no seu centro pra você fazer a coisa certa, entendeu? Uhum. E eu moro sozinha, né? Eu preciso ter esse centramento todos os dias, porque eu tenho que resolver. Né? Se vê a cadeira, ele veio trazer pra mim, daqui que eu pego. Que Aí eu mulherada já, hoje em dia. não, entendeu? Porque é isso, a gente sai resolvendo, só que tem hora que você tem que parar e pensar o que você vai fazer, né? Então, nessa hora eu parei, fui calmamente, cheguei lá. Oi, gente, tudo bem? Meu filho tá onde? Tô super Super controlada. controlada. Depois. Mas como que você exercita a meditação? Me fala agora assim. Ah, tá. Eu acordo e eu já faço tantos minutos. Qual é a sua técnica? Como que você faz? Eu gosto de fazer meditação guiada, eu gosto. Mas se eu não consigo, eu vou fazer porque assim, aqui, né, nós aqui precisamos fazer a meditação com algum ponto de concentração. É lógico que os caras lá na Índia já, nem já nascem daquele jeito, é uma coisa cultural. Sim.
Nós não, então a gente tem que ter foco em uma coisa. Ter o foco na respiração, né? Então eu vou na respiração até conseguir me centrando. Então você segura. Tem uma que você consegue fazer a supressão. Mas assim, é que eu fui ouvindo tanto, e gostando tanto, e fazendo tanto, que pra mim isso ficou. Você usa aqui algum aplicativo ou você conecta com alguém? Conecto com alguém, mas a gente não vai fazer merchan, né? Não tá pagando, não vai falar. Tô brincando. Não, eu conecto porque eu gosto. Depois você É, me indica. eu indico, mas assim, é bem legal. Aí você vai com a sua respiração, se você não consegue concentrar, você vai lá, vai, Você tem agradeceu. gato? Não, tem cachorro. Então tá Tenho explicado. 2 cães. A minha gata não pode me ver meditando ou alongando, que ela vem dar tapa na minha cabeça. Você sabe que gato eles não sabem lidar com o dono meditando. Mas o Já meu viu os vídeos? cachorro também vinha comigo, mas ele senta em mim e vai. Só que aí Não, minha não gata tem fica problema. alucinada. Mas assim, se o gato vier, você tem que não ser Não, mas- isso, não se perturbar e continuar lá, entendeu? Mas, Laila, Plena. você já viu vídeo na internet Vi, de lógico gato? que vi. Eles O gato é calam. engraçado O gato porque... olha aqui e faz assim, ó. Pá, e Não, joga. e quando você tá meditando, a minha gata, ela senta, ela fica olhando pra minha cara, assim. Aí você tá tentando se concentrar, mas aí você abre um olho, assim. Ela tá em pé, apoiada aqui no meu peito, olhando pra minha cara, do tipo, o que ela tá fazendo? O que tá acontecendo com ela? O gato fica louco. Aí ela sobe no sofá, que é logo atrás de onde eu costumo ficar sentada, e dá tapa na minha cabeça. Me dá uns pedala no meio da meditação. Aí me dá ataque de riso. Geralmente, quando me você tá ferro. com essa gata, onde que ela vem em você? Nas pernas? Onde que ela começa, tipo... Ela vem se esfregar. Quando eu tô alongando, ela se esfrega no meu pé. Quando eu tô alongando. Quando eu tô meditando, ela dá tapa na minha cabeça. Não, porque falam que o gato é reikiano, né? Gato é reikiano. Isso é. Ele é vai uma num lugar cultura específico. desde Você viu o que ela Egito. vai no seu pé. Ela sempre vai na bodega do meu pé. Ainda Eu falo, sei se você falou que tem para! trauma, que tem a questão do pé, e ela vai bem no seu Ela pé. vai Olha no que meu legal pé. isso. Dá pra gente fazer umas conexões aí, saindo pro esotérico Já, agora. vamos começar a falar da cultura egípcia agora, porque a gente já falou de maconha, a gente já falou de filho, a gente já falou de tanta coisa, que agora vamos falar dos gatos e no negócio meio esotérico. Isso é outro assunto que eu queria entrar, ainda bem que você puxou de gancho. Todo neurocientista é cético, Ai, olha, como que eu vou te falar isso? porque você falou de signo. Não, então, vamos lá. Eu não sou assim. Eu acredito na ciência e na religião. Mas eu, de ouvinte, né, lá, tinha uma questão que eles tinham muito isso que, não, é tal coisa. Como que. Você entendeu? Era bem cético. Então, eu não consigo, tá? Porque provou, tá provada, provou cientificamente tal coisa, tá. Mas pra você não se limita àquilo que foi provado. Não. Ai, adoro esse espaço. Agora eu vou conversar com uma neurocientista. Estou aqui de frente com Laila. Uma neurocientista. Uma neurocientista. Ó, o suquinho de uva fazendo efeito. Que não é cética, ela é esotérica. Você acredita em signo, em vida após a morte? Agora vamos ficar falando dessas coisas. Energia, chakra, reiki. Sim. Quando a gente medita, a gente mexe, faz toda essa questão dos chakras também. E tem Tem a estudo meditação que você comprovando vai- que essas terapias alternativas, elas fazem efeito no cérebro? Terapia alternativa? Não, eu tipo não, reiki. não sei, assim, te falar exatamente, mas mexe com a questão energética. Tá. Ó, eu vou te falar que tem um estudo que eu já vi da USP há um tempão atrás que falava dos benefícios da imposição de mão. Tem isso. E aí eu vou mais longe ainda, porque eu sou dessa, tá? Ah, eu também. Não dá corda que a gente vai ficar aqui mais 3 horas. Pode ir puxar um colchãozinho, pode dormir aí. Você que gosta tanto do Egito, eu Ah, já eu vi os amo. papiros já no museu, né? Amo, tenho Tá. na minha casa. E aí eu vi, assim, aquela coisa linda, maravilhosa, assim, atrás do vidro. E eles fazendo imposição de mão, Todos eles. entendeu? Então, assim, é algo que vai muito mais além. É energia. Se a gente é energia, se a gente tem um campo vibracional, que eu acredito, se a gente tá falando de um circuito, né, que a gente tá falando aqui que é do neurônio, que é energia o tempo inteiro, a gente tá fazendo isso, para mover isso, tá mexendo em várias coisas lá acontecendo. Então, eu acredito nesse campo de vibração. Então, quando a gente fala de terapias com música, com alternativas, com animais, né? Como você vai acreditar? Uma música não faz te elevar
sua alma, o seu sentimento, vai trazer lá as questões hormonais, né? Então, por que a gente não acredita? Eu sou totalmente E signo essas dessa. coisas? Você também Acredito também, eu acredita? sou super capricorniana. E nessa questão de religião, sou sim, e a gente faz parte de um grupo de estudos que o pessoal gosta que eu esteja lá, porque quando falo alguma coisa, eu gosto de trazer um comentário referente, entendeu? Uhum. Então, eu sou muito da religião, muito, sempre, sempre. Que religião? Eu sou kardecista, a vida inteira. Mas a outra religião que está sempre junto comigo é a católica. Eu trabalhei 15 anos numa escola católica, direto com as freiras. Tem uma freira que é muito minha irmã. Minha mãe, na verdade. Muito minha mãe. Meu filho teve um problema muito sério nos olhos. E nessa época, o dia que foi rezado em intenção a ele parou o surto que ele tinha, daquilo que ele estava tendo. E aí ela me chamou na sala. Agora vem a parte de acreditar, né? Na fé. Ela me chamou na sala e falou assim: Laila, você sabia que hoje a missa é sem intenção? Ele sabia. Então, olha só no livro dos anjos que a gente reza todo dia, qual dia é? Eu abri o livro, era dia de São Lourenço. Meu filho chama Lourenço. Ai, tô Aí, arrepiada, gente. Não posso com esses assuntos. liguei, Vou beber aí. mais. Ô, faz um. Aí liguei em casa, falei, tô voltando. Ela falou, vai embora pra casa, vai embora. A hora que eu ligo, Obrigada. ela Quer fala mais? assim pra mim: o Lourenço tá bem? Tá brincando. E eu saí de casa, ele Normal. tava no meio de uma situação. A hora que eu ligo pra ela, ela fala: não, Laila, ele tá normal. Aí o caso dele foi pro Vaticano. Porque a irmã estava em processo de canonização e tal, só que um dos casos que precisava não deu e não sei como ficou o processo. Uhum. Eu falei, leva todos os exames, tudo que eu tenho, não quero mais nada. Leva, porque o que tiver vai estar no banco de informações lá dos laboratórios. E levou tudo. Ai, Laila, É você tá muito louca levantando essa uma bola pra história. mim. Que Então essa... eu vou cortar. Posso cortar? Pode, Você levantou, eu vou cortar. pode. Isso tudo, você tá falando de fé. Uhum. Aí vem uma coisa que eu gosto. Tem um ponto de fé no cérebro, já vou te falar. É sobre isso. Tem. Quando Que você tem a faz, ver com o que as pessoas ativa acham. um lugar. Aonde? Fala. No cérebro, É. tem um ponto de fé. Existe. Quando a gente vai em intenção, quando a gente vai orar, vem um pontinho lá no cérebro que é ativado. Chama ponto de fé. Ou seja, a fé é reconhecida como uma manifestação cerebral, é isso? Tem um ponto de fé. Olha só. É o que eu aprendi, tá? E agora eu vou. Não, mas estamos falando o que a gente sabe, né? A gente não é dona da razão. É o que a Laila e Tabata. Somos seres humanos e erramos também. O que isso tem de relação com a lei da atração? Paulo tá rindo, eu não preciso nem olhar pra ele. Porque eu adoro a lei da atração. Eu adoro Eu esse adoro assunto. a lei da atração. Mas desde que você faça a sua intenção verdadeira, que você saiba pedir, né? Sim, Porque se sim. você não acredita, porque muita gente usa a lei de atração de uma maneira que ela não. Se você não acredita em você, você pode desejar uma coisa, falar, repetir no espelho. Mas se você não fala aquilo acreditando, como que você vai atrair? Sim, mas a lei da atração, ela acredita assim, que a partir do momento que você enfia na cabeça aquilo e você é um exercício. Você mentaliza aquilo, Isso, você aí você mentaliza, acreditou, é isso que eu tô falando. você acredita. Tem uma reação no cérebro ou tem algum estudo científico que comprove que isso realmente atrai aquilo que acontece ou não? É porque você se condiciona, você se coloca numa postura de realizador e você acaba se dedicando mais quando você acredita que aquilo vai acontecer. Que é meio que lado Cientificamente a lado com provado, isso eu fé. não sei. Não sei. Não sei te falar. E o Eu que você não. acha? Eu acho que quando você acredita de verdade, sim. Mas você tem que trabalhar nesse sonho, né? Então, assim, você vai atrair, se você tá com esse propósito, você vai se cercar de pessoas que estão próximas àquele propósito, Ah, sim, né? a lei da Então, isso atração. vai te trazer, não tem como. Se você vai atrair, você vai se cercar, não tem? Eu acredito nisso também, Uhum. né? E é o seu trabalho que vai render frutos depois. Então, você vai atrair aquilo. É, porque tem gente que acha que lei da atração é desculpa pra vagabundo que fica sentado esperando tudo cair do céu. Não é essa a lei da atração que eu tô falando. Essa lei da atração é aquela que a gente se abre pro universo, para aquela oportunidade se abrir, entra, se rodear das pessoas certas, estar em lugares certos, ter a intenção certa.
E aí você está preparado para que o universo te presenteie com aquilo que você quer. Que você se preparou. Eu Sim. acredito, eu tenho caderno de cocriação. Acredito na lua, tudo Olha. isso? Acredito, eu acho. E a gente, tem a tábua das marés, como que a gente não tem uma questão? A gente é natureza, nós somos a natureza, né? E aí, se a gente voltar na questão da religião, toda vez que você vai tá falando dessa questão de religião, toda vez que volta, você tem que se conectar com a natureza, é isso. O ensinamento básico é esse. E você volta com a sua essência. Você não tá no maior estresse do seu mundo, você quer isso, quer aquilo. Aonde você vai buscar refúgio? Você vai para a natureza, você vai para a praia, você vai para o campo, você quer isso, entendeu? E lá é onde você se sente bem, porque você volta com a sua essência. Essa é a minha visão. Sim. Tá? Eu quando eu tô muito nervosa, eu Essa é a minha preciso botar a visão. mão na terra. É louco isso, né? Então, Eu porque pego você os vasos em casa e enfio a mão na Você terra. volta com a sua essência. As pessoas precisam muitas vezes, eu vou pra praia, eu tô descalça lá, eu tô feliz, entendeu? Então você volta com o que você é, né? Sim. Então, E aí essa diferença da lei da atração é porque tem exercícios básicos, que é aquele exercício normal que todo mundo faz, que eu vou pra tal shopping, aí eu fico mentalizando uma vaga, que você chega, ela tá livre. Acontece com você também? Comigo acontece. O reino fica me chamando de bruxinha. Acontece, eu nasci porque... dia 18, dizem que é bruxa quem nasce dia 18. Ah, é? E quem nasce dia 10? É o quê? Né? Vamos pesquisar. Camisa 10. Tô zoando. E Vou aí, pesquisar agora o negócio. tipo, vamos começar a fazer... Eu acredito em numerologia. Sabe por quê? Porque eu sou assim, eu sou um pouco cética pra algumas coisas. Pra vivências na vida, parece que eu sou daquele tipo de pessoa que só aprende... Ah, isso daqui queima se você botar o dedo. Eu preciso botar o dedo. Eu sou um pouco assim. Só que em contrapartida, eu sou fascinada pelo que não é explicado. Uhum. Eu não gosto das tentativas de explicação. Eu gosto de não ser explicado. Eu acho que é por isso minha tara pelo Egito. Tem tanta coisa mal explicada no Egito que eu me fascino desde pequena. A Neia, que foi minha professora de história lá no Colégio Paraíso, ela me deu vários livros do Egito e é graças a ela. Um beijo, Neia, se ela estiver ouvindo. Graças a ela que eu sou tarada, inesquecíveis da assim. vida. São professores... Não, assim, eu gosto dessa coisa ela do era professora Egito, dessa... carrasco, sendo sincera. Mas ela deu corda pra minha paixão. Exatamente. E é uma paixão que, você vai explicar? Não tinha nenhuma memória. Na minha família, ninguém ali Você já tarado foi pelo pro Egito. Egito? Fui. Ai, Em que 2020, delícia. realizei meu sonho. Chorei tanto. E cheguei lá e as pessoas me tratavam... Você Tudo viu bem que eu tô sou, né? entrevistando ela nesse momento. Ai, não, mas aí você tá falando do Egito, Laila. Você vai me dar corda. Porque eu com o Egito, gente, é uma paixão que só pode ser outra vida pra explicar. Porque não tem nexo nenhum. Eu não convivi com nada. E desde pequena, minha mãe fala, desde pequena eu sempre fui fascinada por felinos, tigre principalmente, é a minha grande paixão. E aí entra gato, pantera, essas coisas, mas felinos e Egito. É engraçado como tem certas coisas que atraem a gente. E a Neia nem era minha professora predileta. Muito pelo contrário. Ela era uma das que eu menos gostava, como pessoa. Porque ela era muito carrasca. Só que a aula dela... Era show. É porque ela me ensinou o Antigo Egito. Eu comecei a gostar da Neia por causa do Egito. Porque eu já gostava do Egito. Da conta, demais. Você também tem umas super paixões assim, do curto. nada, que você fala, meu, só de outra vida. Curte umas coisas. Eu adoro viajar, assim, os alunos adoram minhas histórias de viagem. Como assim? A gente tem uma maleta de viagem de histórias aqui e você não contou nenhuma ainda? Nossa, que histórias às que eles vezes gostam? então, é que às vezes surge alguma coisa e eu conto no meio do caminho, entendeu? Agora eu não sei o que eu vou... Pra onde você já viajou? Nossa, já viajei pra um monte de lugar. Gente. Ai, que viajada. Eu viajei pra poucos lugares, mas foram lugares que eu tinha um sonho. África do Sul. Ai, delícia. Então, esse é o que eu quero fazer depois. Eu fui pra outros lugares, mas assim, alguns lugares que eu ainda tenho muita vontade de ir. Mas já fui pra um monte. A gente fala espanhol, né? Nossa. Ah, não, curto mas você com o seu demais. pavor de leão... Você sabe que eu tenho uma cicatriz na perna, que é uma mordida de leão, né? Sério? Trouxe de souvenir, lá da África do Sul. Mas era pequenininho. Não. Tinha 1 ano, já tinha juba. Nossa, eu acho que eu ia Brincando. surtar a hora que eu visse isso. Brincando. Eu nem ia chegar perto, pra falar Não, a tanto que se verdade. não fosse brincando, não tinha perna, né?
Ele poderia ter arrancado minha perna. Então, essa é uma questão. Eu adoro a África do Sul, mas uma vez eu ia, era o mesmo valor, África do Sul e Chile. Eu fui pro Chile. Ah, é, também. Não, a África do Sul é Porque. muito leão. Você Não, vai então, ficar... porque eu fiquei pensando nisso, assim, pra mim. Eu tenho esse pavor, entendeu? Esse pavor, assim. Isso é uma coisa que eu tenho pavor. É, então não vai pra África do Sul, É, infelizmente. isso é uma coisa que eu não curto Ai, mas muito, é não. incrível, é uma vivência. Eu dormi, eu fui fazendo trabalho voluntário, fiquei numa tenda. Ai, Eu que acordava com a lindo. girafa enfiando a cabeça dentro Ah, da então a tenda. girafa já amo. Ai, girafa é Parente. muito. É, nossa. Tem a sarda. Eu tenho Tamanho. pouca sarda, mas a gente tem o tamanho. Pra quem não sabe, a Laila, ela tem a minha altura. É. 1,81, né? 1,81. Eu tinha 1,81,5. Mas eu já encolhi um pouquinho. Você tinha quanto? 1,81,5. A última vez que eu medi, deu 1,81. É, eu tinha 1,80, a última vez que eu medi tinha 1,81. Acho que eu tô crescendo ainda. Não, é que você é nova, eu já sou Não, mais velha. eu acho que eu corrigi a escoliose, as veias. Não, mas foi depois que eu corrigi a escoliose que eu dei uma crescidinha. Ai, gente. Mas eu adoro ser alta, nossa. Curto de paixão. E para as mães e os pais que queiram te procurar para criar esse tipo de diagnóstico e apoio para o filho deles, a clínica que você atende é uma clínica. Os pais procuram como? É clínica de psicopedagogia? É. E não, é multidisciplinar. Multidisciplinar. Tem TO, tem psicóloga, tem neuropsicopedagoga, tem pedagoga, pegadora. Tô pegando igual ela. Pegadora. Que horror. Tem uma pedagoga pegadora. Qual que é o nome da clínica que você atende? É Clínica Casa Grande. Aonde que é? Aqui no ABC? É em Santo André. Tem 2 unidades, eu trabalho ali perto dali no Jardim. Aí, ó, todo mundo já tá sabendo. Já tá sabendo. E na clínica Casa Grande, pode procurar por Laila. Savane. Eu ia falar Safari. Ó, como eu já... Tira o suco de uva. É o Savana, Savane, Savana, Safari. Tá vendo? É, Tá vendo? tudo a Tudo por mesma coisa. associação. Não, mas seu sobrenome é legal. O meu que é comum. Se bem que agora casada eu tenho um legal. Camarano. Camarana é diferente. É legal. italiano. Mas é do meu marido, não é meu. Então não O meu é vale. italiano também. Eu curto. Como é? Savane. Savani. É Savane, né? Savani. Ai, que chique. Quantas línguas você fala? Seria. Eu falo português e espanhol. Em inglês eu tenho um kit de sobrevivência. Eu sei como é. Sabe? Conversação. É, assim, nada muito. Eu falava melhor inglês antes, mas depois que comecei a dar aula de espanhol, aí foi espanhol. Mas assim, se eu tiver que viajar sozinha, já fui, sozinha me viro. Numa boa. Então, mas Não pra tem- onde você foi viajar? Que você falou e não contou. Ah, então. Nos países que falam espanhol, eu já fui pra alguns. Sim. E Eu tenho vontade de ir pro Peru. já fui. Já fui pro Peru. Cusco. Já fui algumas. Nossa. É que tem alguns lugares também que eu já fui mais de uma vez, né? Cusco não fui, mas eu fui pro circuito ali, que é Arequipa, também uma cidade. Nossa, é a Templo do segunda- Sol. Você É foi a- pra esses templos? Não, mas então, em Arequipa tem a Cidade Branca, né? Quando eles chegaram, os espanhóis chegaram, eles começaram a fazer as construções, eles viram que era tudo branco. Então, as pedras, por causa dos vulcões, então ele fica em. Quando você chega na cidade, tem 3 vulcões. Nossa, sossegado. E você pode subir para visitar, é bem legal. Mas é muito diferente, muito diferente. É muito, muito diferente do que é nosso, assim. E então as construções são mais antigas, elas são todas brancas. Parece que você tá, tipo, num país da Europa, assim, na Itália, sei lá. Por causa Santorini. da cor, Santorini. sabe? Da pedra, porque aí a pedra é tipo vulcânica, entendeu? Uhum. Começaram a tirar de lá e viram que tinha uma cor diferente. Uhum. Peru é muito. Nossa, é maravilhoso. Poxa. Acabou. Não deixa lá enquanto vocês comerem, vocês não a gente sai no fight. Vai ficar pra Deixa. daqui a pouco, nem que termine Eles o não meu têm bolo, nem já me respeito com arrancaram o as bolo. altinhas. Olha, você vê como eu sou sistemática nas coisas. Olha, eu já fiz 2. É, então, você já E tem enrolou o gente que fala guardanapo. assim, nossa, eu tenho toque porque eu faço tal coisa. Então, né? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Falar, eu tenho isso. Não é, entendeu? É uma questão de. Não, eu falo que eu brinco às vezes que eu tenho toque, mas eu sou muito sistemática. O Paulo, então, Então, o mas. Paulo é super. A gente tem, às vezes, mania Mas é de de falar criação isso. também, porque o pai dele também é assim. É tem essa- organizado, né? Aí traz isso. Mas, então, aí, que mais? Ah, já fui pra Paris, né? Fui pra França, mas fui ver os castelos também. Já fui mais de uma vez. Então, tem lugares que eu já fui mais de uma vez. Tipo, no verão e no inverno, sabe? Uhum. Alemanha. Eu tenho muita vontade pra Europa, eu não fui ainda. Eu já Ai, é explorei a lindo. América. Lindo, lindo.
Eu A gosto. América do Norte e do Sul, Eu gosto África. mais da Europa, assim, pra. Mas daí na América do Norte eu já fui para bastante lugar. Eu acho que foi o lugar que eu mais. Porque eu ia fazendo os roteiros do que eu queria ver, né? Uhum. Então, as viagens de família eram assim, recheadas de Já foi pro museu. Alasca? Então, essa é da minha lista. Ai, também é. Alasca tá na minha lista. Salário de Uyuni Onde é isso? é o deserto de sal. Ali, Ai, Bolívia, puta, lindo. Tenho a maior vontade de ir. E tem um lago também ali no Peru que eu morro de vontade. Tem umas construções que ficam de palha. As cidades são feitas em cima do lago e na palha e eles vão vivendo ali. É daquele jeito que eles Uns vivem. vilarejinhos. É Puta, eu tenho muito uma legal. vontade de conhecer esses Então, lugares. esses lugares, assim, são os que eu tenho Ai, vontade. você tinha que ir você que gosta dessas coisas de cultura, você tinha que ir pro Egito. Ah, eu Põe na imagino. tua lista. Deve ser demais da conta. Nossa, eu tinha medo de ir, porque eu sou apaixonada pelo Antigo Egito. Eu tinha medo de ir, porque eu vi foto de satélite, as pirâmides em volta à cidade. Eu falei, que merda é essa? E porque é assim. E É o pessoal assim. fala que é meio assim pra ir mulher, tal. Eu fico Não, mas nessa. vai em grupo, vai então. em excursão. Eu fui com a Mactube. É uma agência fantástica. Eu faço merchan deles porque eles merecem. Eu fui com eles e foi maravilhoso. E assim, eu tinha uma expectativa tão grande, porque eu sou tão apaixonada e eu sou. Eu só falta o diploma para eu ser É aquilo, egiptóloga. tipo, você já conhece tudo, né? Sabe que isso Isso. era uma profissão que eu queria quando era criança? Eu falava que eu ia ser arqueóloga. Eu adorava. Eu falava, Nossa. gente, eu quero ser E arqueóloga. lá ainda tem. E aí os arqueólogos usam um chapeuzinho lá, Não, eu super gente. sigo É essas igual. coisas do Egito. Quem faz faculdade de letras, né? Tem uma questão ligada muito forte com a história. Uhum, Então, história e a literatura é muito a mesma coisa. uhum. Porque o que passa no inconsciente coletivo ali naquela determinada fase é o que estava acontecendo com as pessoas, é o que vai para a literatura. Um expressa na escultura, outro na escrita, outro na pintura. Então, A arte é a a expressão, arte né? é aquela expressão e é todo aquele movimento histórico que vai passando. Então, eu sou muito ligada com a história. E meu pai era farmacêutico, chegou um determinado período da vida que ele falou: eu quero fazer faculdade de história, meu sonho. E aí, olha a minha memória, que eu tenho de lembrança, porque eu era pequenininha e era slide que passava. Sabe aqueles que você punha na maquininha e ficava. Transparencinha, aqueles negócios. E aí ele me levava, toda vez que tinha slide, ele me levava pra assistir aula junto. E era, né? Eu ia lá, bonitinha, ruivinha, era muito ruiva, que eu sou ruiva, na verdade. Muito ruiva, aqueles cabelinhos assim, eu ia assistir aula com ele. E eu fiquei com isso. Meu pai, minha casa era forrada de National Geographic, assim, ó, de revista. Nossa, Tinha que da todas as hora. colecionar, muita. Meu pai foi muito ligado com isso, em colecionar coisa, em história. É a coisa dele. Então, eu sou muito ligada com essa coisa da história. Então, quando eu ensino, eu sempre tô falando alguma coisa assim. E sempre nas minhas viagens eu fazia isso. Egito, eu adoro. Meu, tem um documentário falando do Egito, eu tô lá assistindo. Você sabe que no perfil da Mactube, que é essa agência que eu viajei, eles publicam as descobertas. Meu, tem descoberta no Egito todo dia. Tem. Semana passada eles descobriram lá um grupo, um conjunto de tumbas que, meu, pegou ossos mais antigos do que eles já tinham lá. E assim, eu sou fissurada e não sei explicar por quê. Tanto que eu fui pra lá, eu peguei o guia. Eu falo que eu puxo o saco da Mactube, porque eu peguei o guia pra Cristo, que é o Abdala. E ele foi incrível comigo, porque eu testei todos os conhecimentos que aquele egiptólogo tinha. Porque Mas assim que é eu legal. quis chupinhar tudo que ele Tudo. podia me ensinar. E ele é nascido lá e tudo mais, é árabe. Ai, gente, viajar é a coisa mais. Gente, pra mim, aquele fantástica da lugar, vida. você vai ficar. Assim, pra ir sozinha, mulher, vai com um grupo que é tranquilo. Então. É muito, muito foda. Eu fui com uma expectativa, com medo de me decepcionar. E, de fato, a gente viu muitos templos destruídos, mas destruídos ainda da época do catolicismo. Os cristãos, eles viam os egípcios como pagãos, então tirava. eles passavam um borro em cima, colocava gesso, aquelas pinturas católicas, e acabava tampando o hieróglifo. Enfim, tem gente que fala dos dois jeitos. Tudo diferente. Esses templos destruídos, queimados. Mas tem outros, inclusive a grande maioria é assim e restaurado. Meu, eu entrei na tumba de Tutankhamon. Nossa, Eu vi a demais. múmia do Tutankhamon. Eu fiz uma selfie com a múmia do Tutankhamon. Não tem, pra mim, não tem nada assim mais foda do que isso. É uma viagem que, se você gosta, Vê que e você- tem muito de literatura se na você veio viagem. daquela época.
como você desenvolveu depois, né? Ficou o tamanho da múmia desse tamanho. Olha, Eles eram pequenininhos. eles eram Meu pequenininhos. Deus do Eles eram pequenininhos. Não, céu. mas eu falei que. Minúsculos. E quando eu fui, E eu tava magrinhos, ruiva. né? Pensa, porque a gente olha nas fotos, parece que eles são grandes, né? Porque a perninha, a gente olha. Não, era tudo Imagina que eles magrinho, era tudo narigudo, magrinho, né? pequeno. Muito louco isso. E o olho, eu sou apaixonada. Só que todos de olho claro, né? Você sabe que o egípcio raiz tinha olho Sério? claro. Eu achava que eles tinham um castanho tipo mel, assim. Mas é um mel bem claro. É É, um olho que claro. Não, e legal. o olho. A gente foi visitar uma plantação de tamareira, de um monte de tamareiras lá, de tâmara. Pra quem gosta, é uma delícia. E demora muito tempo, né? Pra... Muito. E são uns lugares maravilhosos, assim. Lá é o único lugar que você vê o egípcio raiz. Raiz, que é com aquele nariz reto aqui, assim. O olho bem curvo aqui, bem aquele olho egípcio. Uhum. E todos de olho claro. Todos de olho claro. Nossa, Meu, é um negócio, assim, é surreal. Até a religião muçulmana, eu me apaixonei nessa viagem. Ah, não, eu tenho um respeito bem grande, assim, né? Meu nome é um nome árabe, né? Laila. Laila. Então, eu tenho uma proximidade, assim, das pessoas que me buscam para conversar, tal. E aí eu tenho algumas pessoas que eu conheço que mostraram uma outra dimensão também desse mundo árabe, da Não, que árabe, a assim. gente julga. Exatamente. Né? E eu também ficava, ai meu Deus, né? Ficava meio preocupada, assim, com algumas coisas. E a gente ouve tanta Não, eu história, achei como que ouvem muçulmano de... era machista. Não é. Então, existem as interpretações, né? Quem vai, como toda religião, como toda a filosofia de vida, pessoas são pessoas, mas quem segue mesmo, hoje eu vejo também com outro olhar. Muito, muito respeito, muito outro olhar também. Eu tenho isso comigo. É, toda religião tem aquele ortodoxo, É. né? E tem o liberal e tem o meio termo. Agora, eu gosto bastante, a gente tá falando de história, né? De viagens e tal. Eu adoro essa questão da raça, do negro, sabe assim, eu curto muito isso. Na família da minha mãe, né, é toda uma mistura de português com africano, aquela coisa que a gente já sabe, brasileira, e é muito forte mesmo, assim. Aquele que cada um sai com um tom de pele, é aquela coisa toda. E eu sou muito apaixonada por isso. Então, sempre eu busco também histórias desse. Eu acho que eu sou muito mais desse lado da família do que o lado do meu pai, que é de italiano mesmo, né? O lado europeu, né? É, e embora da minha mãe seja o europeu com o africano, Sim. que ele é muito forte, mas eu curto muito. Então, tem viagens assim que teve uma que eu programei, que daí eu faço todo o cronograma da viagem, dia primeiro, o que vai fazer, o que não sei o que. E Nossa, aí eu eu não tenho saco fui. pra isso. Ah, eu adoro, adoro. Exceto no E Egito. sempre, né, ratinha de museu, aquela coisa assim. E aí eu fui pro Alabama. Aí eu fui fazendo aquela parte de baixo, assim. E aí eu fui pra Selma, que é onde teve a travessia pelos direitos civis. Tá, direito agora. Pelos direitos civis. A cidade meio abandonada, mas assim, a gente fez questão de Martin Luther King, a história, a casa, a igreja. A gente chegou aonde é a igreja lá, que ele era pastor. E tava um calor, e aí ninguém anda na rua, né? Calor lá nos Estados Unidos, ninguém anda tal. A gente parou na frente, ai, a igreja, que legal, que eu queria ver, né? E aí uma senhora tava entrando e falou: Oi, tudo bem? Tudo. Ah, vocês são de onde? É, nós somos brasileiros. Ela falou assim: Nossa, brasileiro? Ela tinha acho que 80 anos, não sei. Ela falou assim: quando eu era jovem, eu morei um tempo tipo, intercâmbio no Rio de Janeiro. Aí eu, nossa, essa mulher pegou o melhor, né? Aquela fase, assim, não a melhor, mas aquela fase do Rio de Janeiro que a gente Era um vê luxo, né? do que ficou das construções, da arquitetura. Era um glamour. Isso, daquela época, né? E aí ela veio, ficou no Brasil aquele tempo e ela conversando. Daí ela falou assim: Nossa, entra, vem conhecer a igreja. Nossa, tinha gente aí de turista, então a gente conheceu tudo na igreja. Ela mostrou pra gente. A viagem é assim que é gostosa, né? E aí, onde ele estava, onde ele sentou, onde ele trabalhava. Aí a gente foi pra casa dele, fez o tour. Aí tem a marca ainda da onde eles jogaram a bomba na varandinha da casa dele, ainda tem lá no chão. Então, essas coisas pra mim significam muito. Eu sempre gosto de fazer um passeio histórico, sabe? Nossa, você vai amar Eu Egito, curto Laila. demais essas coisas. Então, eu tenho esses passeios que eu faço esse tipo de coisa, né? Ah, vai para Paris? Ah, tem um museu. Ah, tá, o museu do Louvre. Mas não, tem todo um circuito de museu. Eu gosto de fazer todos. Aí, foi para os castelos. Ai, como que é? Mas por onde a gente vai passar? Vamos ver uma coisa diferente. E aí, a importância de falar um outro idioma, que eu sempre falo para os meus alunos. Você deixa de ser turista. Porque você vai conhecer alguém que fala aquele idioma e você... Aí vai ter...
você tem que ir pra tal Sempre tem. lugar. É. Ai, você conhece tal. Sabe Não, onde nos Estados Unidos eu muito fiz uma viagem legal. que eu nem imaginei que ia virar uma viagem histórica, acabou virando? New Orleans. Ah, eu já fui. Meu, eu visitei uns lugares, uns museus lá. Lá tem muito museu, eu nem imaginava que era assim. Uma casinha que você acha que é uma casinha. É, É um puta museu legal lá é. dentro. New Orleans é show de bola, né? Nossa, Tudo bem que eu eu... achei que eu ia chegar na cidade e ia ver blues, jazz, aquela Não tem, tá coisa. morrendo isso. Morreu, agora é hip hop. É, eles falaram, você tem que ir num bar tal. Aí eu andei pra caramba pra chegar num Eu fui lugar. também. Quando eu cheguei no balcão, a gente, nossa, tá tocando mais ou menos aí. Olha, um casal de brasileiros ainda, muito legal. Um casalzinho, a gente ficou conversando ali. Mas eu também curti pra caramba essa viagem. É um dos lugares que eu queria passar, New Orleans. Eu achei que eu ia gostar de New Orleans à noite, por causa do blues e do jazz. Acabei gostando durante o dia, É. que foi quando eu visitei esses museus, visitei alguns. Eu visitei até alguns lugares de voodoo mesmo, que eu queria ver a cultura Sim, é local. muito Meu, eu achei legal. muito legal. Muito legal. Eu trouxe, tipo, coisas que falam disso. Ah, eu adoro. Ai, eu também adoro. Eu sou curiosa. Adoro. Você também é É, curiosa, eu pelo também jeito. sou. Então, eu sempre conto alguma coisa pra ele, sempre fica alguma história, assim, porque quem é professor de idioma tem essa questão da viagem, né? Dessa Sim, pegada. da vivência também, né? É. Laila, infelizmente a gente vai caminhar pro fim. Esse aqui é o meu baú de tesouro. É temático do Pendura, né? Que é do dia do Pendura. Sabe o que que é o dia do Pendura? Dia 11 de agosto. É, sei dos advogados, Que não dos paga uma exa... conta, que cometem Isso. crime, é tipo isso. E aí, esse baú é o baú do meu tesouro. E o meu tesouro, na verdade, são os meus convidados. Ai, que Que é uma honra lindo. receber Que dia vocês. lindo, que data maravilhosa. Ficou lindo mesmo. 2/2. Que é o dia que a gente tá gravando. A gente vai publicar, acho que semana que vem já, né, Pê? Semana que vem. E eu tenho, aqui dentro, eu tenho um tecido que os meus convidados assinam, porque é uma forma de marcar presença. Mas antes de abrir o tecido, eu vou até tirar. Quero que você me responda uma coisa. É. Vamos ver se você assistiu até o final os outros podcasts. Porque essa pergunta eu faço pra todo Ai, mundo, meu tem gente que Deus. empaca. Tá. Se Você existisse. viu como eu sou sincera? Ai, meu Deus. Não, eu sei que não assistiu. Se existisse uma lei chamada Lei Laila Savani, seria sobre o quê? Seria sobre. Deixa eu achar a palavra. Como eu daria o nome para essa lei, né? Não sei qual nome eu daria, mas eu vou falar o assunto. É, porque o nome é Laila Savani. Tá, o O nome já assunto. é o assunto. Em De sua Maria da Penha, homenagem. em minha homenagem. Eu falaria das mulheres que têm coragem de se reinventar, que saem de relações tóxicas e homens narcisistas, que são inadmissíveis, e eu não tenho vergonha de falar. E mesmo estando numa fase de 40, 50, 60, que seja, tenham coragem de seguir e mudar a história de tudo que a gente já está vivendo de muito tempo atrás, de ter uma voz que é ouvida, de saber que pode seguir adiante. E eu tenho um grupo de amigas já que a gente faz isso, né? Nosso grupo de apoio. Então, acho que as mulheres têm que se apoiar em relação a isso, saber o seu sentido. Então, acho que falaria disso. Do empoderamento feminino num todo. Eu digo não só desse empoderamento, porque a mulher ela tem que ser feminina, né? Então, algumas coisas se confundem aí no caminho. Eu acho que entram outras questões, né? Eu acho que essa questão das mulheres que têm coragem de seguir adiante, o que elas têm a mostrar. Então, a lei que. Mas agora eu fico feliz porque ultimamente eu já sei que tem essa questão da punição, né? Da lei para a questão psicológica, que é Sim, muito do abuso recente. psicológico. Que é muito recente. Eu não peguei ela. Se não eu tivesse pego, talvez teria sido diferente. Então. Eu acho que seria não da igualdade, mas do direito da mulher, de mostrar o que ela é capaz e não ficar ainda tropeçando em questões de ter que provar não sei quantas vezes mais para conseguir alguma coisa, Sim. sabe? Você conhece o Fernando Conrado? Não, não conheço. Ele é um cara bem famoso, assim, na área. Eu não lembro agora de que área que ele é. Não sei nem se ele é literatura, mas ele fala muito disso, de ciência nesse âmbito. E ele fala por que existem tantas mulheres frustradas hoje em dia.
tantos homens bostas, moleques, e o porquê que isso tá conflitando tudo e estão deturpando isso num feminismo que é tipo, ah, não vou raspar a axila. Não é uma coisa não tem a ver com a outra. E ele explica que a mulher muitas vezes ela tem que deixar transparecer uma coisa, porque o homem ele tem algumas necessidades neurológicas de algumas coisas que as mulheres elas acabam distorcendo isso dentro da cabeça delas e acabam se reprimindo. Por quê? Pela história. Porque a mulher, ela é reprimida como costume, assim. A gente tinha as mulheres antes elas eram muito submissas financeiramente e até a gente não tinha opinião para nada. E depois que criou-se a opinião, criou-se a liberdade, os homens não souberam lidar com isso também. E aí que dá esses problemas que muitas mulheres reclamam que só existe homem bosta e muito homem que reclama que só existe mulher que quer ser mais homem que eles, que é o que eles falam. Trazer essa consciência, principalmente você que representa esse mundo da ciência, é muito importante para a mulher ver que vai um pouco além do que religião prega e do que a sociedade prega. E tem muito mais a ver com ela ser o que ela é, independentemente de ter um parceiro ou não. Porque antes falava-se muito assim: ah, você não pode falar isso, ou você não pode fazer aquilo, porque senão você não vai dar certo com ninguém. Agora a pergunta é: mas tudo bem, e se não for pra dar certo com ninguém, e se for pra ser sozinha? Exatamente. É o que eu penso. Porque eu falo abertamente, eu tenho 48 anos. Entendeu? 48 é quase 50. E quando eu falo isso, numa questão que tem essa do ageless, que todo mundo fala, que eu não acho que não tem essa, não tem idade. Não, eu tenho. Eu tenho esses 48 anos. E eu assumo. E eu sou assim, eu tô envelhecendo desse jeito. Eu envelheço. Todos nós, né? Se tivermos esse privilégio, porque é um privilégio, Uhum. né? Então, dentro disso que a gente está falando, até fugir um pouco aqui, mas é, eu acho que a gente tem que pensar que são gerações diferentes. A minha geração, que você estava falando, eu estava pensando nisso. A minha geração, ela passa por uma que veio das mães que pararam de trabalhar, que ficaram em casa, e o pai sustentava, e aí vieram as primeiras separações, e como foi tudo isso, e a briga que a gente teve que mostrar que a gente é forte, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tudo mais. E tem um monte de que a gente fala de macho alfa, Uhum. né? Tem até um seriado super fofo, não sei se você já viu, que chama Machos Alfa na Netflix. Ainda não assisti. Gracinho, uma graça. É bom mesmo ou você tá sendo Bom, não, irônica? é Ai, quero muito assistir. legal, é muito engraçado, é muito Uhum. engraçado, não é um assunto engraçado, mas eles trazem de uma maneira que você é leve, porque é Uhum. um assunto pesado. Mas você entende que existem vários tipos. A gente classifica, macho alfa, mas existe o macho alfa assim, 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 né? Então, a minha geração é uma que está saindo dos relacionamentos depois de 20, 30 anos. Eu fui 20 anos casada. 20 anos não é pouco. E aí, o que que te deu o pã? Tá na hora de separar. Ah, muitas coisas. Muitas coisas. Que não, uma mulher não deve se submeter, tá? Então, a gente vem de uma geração, essa é uma. E eu vejo, eu tenho amigas que têm 50, 50 e não sei quanto, e corajosamente saíram de onde elas estavam, né? E já uma geração que é abaixo da minha, que é a sua, que a gente entra nessa relação do homem bosta, Sim. que é outra coisa. É porque o homem não sabe lidar com essa mulher que se empoderou. Isso, exatamente. Mas essa mulher que se empoderou, como ela fez isso? Sim, sim. Não é É fácil pra essa a ninguém. questão, né? Como ela se empoderou, não quero ficar dando Foi a vida que fez porrada. ela se empoderar, na Isso, verdade. mas assim, ela precisa perder a ternura, a doçura, perder quem ela é? Não, mas embora eu tenha coisas que eu faço. O dia que eu aprendi a mexer com uma furadeira, eu falei, é isso. E eu falo, eu sei mexer com uma furadeira, eu sei furar uma parede, eu sei fazer. Né? Então, a gente vai provando coisas para nós. É lógico que a força física, a gente sabe, tem isso, tem aquilo. A relação sexual, e vamos falar de cérebro, uma mulher mexe assim, 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 assim. O homem vai num ponto só, é diferente, tem coisas que são diferentes, tal. Mas a questão humana é uma só, né? Hoje eu vejo, eu tenho um filho, meu filho namora, e eu acho que ele é bem diferente do que
ele viu na casa dele, por exemplo. E eu fico grata porque é uma quebra de geração. Agora, e Quebra aí eu vou ciclos, né? trazer um outro, quebra um ciclo. E eu trago uma outra questão que é, como é esse filho que eu tô criando para a mulher que vem? Eu falo, cara, a mulher que vier aí, eu espero que ela seja digna de estar com esse cara que também tá nesse encontro, entendeu? Que não vai ser aquele cara que vai substituir a mãe, que é o que acontece. Você é casado, você sabe que existem situações que a gente vai partir para isso, né? Uhum. E é assim. Então, eu penso muito nisso aí, né? Desse empoderamento. Para que lado a gente vai com esse empoderamento? Pra se assumir como mulher. E como mulher não é se assumir no lugar do homem. É Isso. ser mulher. 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 Amor, escreva seu nome ou um recadinho, o que você quiser. A única coisa que eu te peço é para que coloque a data de hoje, por gentileza. Vai ser uma honra ter sua assinatura aqui. Já que a gente tá falando de amor de mulher, eu não vou deixar de fazer um coração. Ah, Porque eu faça. sou alta, sou Não, fofa. ela é toda fofa, gente. Vocês não têm noção. Ela é toda delicada. É a Fiona entrevistando a Barbie aqui. E vou fazer uma ondinha. Tem que lembrar que é Iemanjá. Mulher. Mulher. E fala pro pessoal que quer te seguir, como te encontra, qual é seu arroba, né? Porque hoje em dia é tudo Meu arroba. arroba. Meu arroba é Laila Savani, é meu nome, Laila Savani. E Savani ou Savanê? Savani com I. S-A-V-A-N de navio I. I. Laila com I. Um L só. Vai encontrar conteúdo lá, Laila? Então, traz um pouquinho de coisas de estimulação de neuropsicopedagogia, Olha lá, que legal. um pouquinho da minha vida, dos meus cachorrinhos, de algumas coisas que eu faço. Basicamente isso. Fotos, adoro Vamos fotos. encontrar a Laila, porque pessoas seguem Encontrar pessoas, Laila, não é? Pessoas seguem pessoas. Ah, gente, o papo foi muito Exatamente. bom, Laila. Inclusive, eu tenho uma lembrancinha pra você, que é temático do nosso Amei. botequinho Sabe que improvisado. eu admiro a sua profissão. Eu prestei direito quando eu fui fazer vestibular. Eu passei na época e eu não segui, porque minha família é de advogados, né? Ah, é verdade. Então, primo, minha tia. Então, ou é educador ou é advogado. E meu filho começou essa semana a fazer faculdade de direito. Então, Ai, que legal! Aonde que ele tá? ele foi para a USCS. Ah, é uma Né? ótima faculdade. Tá. É uma ótima. Né? É os Tá mesmos professores da crescendo. Direito de São Bernardo. É. Tem muito professor igual, Sim. que é a Ela faculdade tá que eu indo, fiz. né? Tá bem legal, é isso Sim. mesmo. E meu tio foi professor na Direito de São Bernardo, inclusive. E eu curto demais, eu admiro demais. Sou super grata, porque era uma das profissões que eu pensava em seguir muito seriamente. Eu trabalhei no escritório de advocacia. Eu nunca Por muito admirei a categoria. Eu Agora eu tô admiro. começando a admirar porque eu tô conhecendo advogados bons que eu achei que não Sim, existia. e eu vou te falar uma coisa: o que você está fazendo, que é colocar o direito nas escolas, é algo que eu sempre falei que deveria acontecer. Um pouco de direito, um pouco de medicina. Todo mundo tem que saber, na questão do direito, o que eu posso, o que eu não posso. Básico. O que eu posso falar sem autoridade? Ah, não, esse é o meu direito, tá? Isso funciona. Parte prática, Isso não né? funciona. Isso aqui é para mim. E ter essa prioridade de falar, eu sei por que isso. E não ficar centralizado na mão de poucas pessoas, entendeu? Com certeza, porque a lei é pra todos. Exatamente. Laila, muito obrigada Muito por hoje. Foi obrigada. muito especial Adorei. pra mim te receber. Super leve, adorei demais. Ai, uma delícia. A porta tá aberta quando você quiser voltar. Obrigada. Muito obrigada, Mercado Mais Fácil. Muito obrigada a você, nosso ouvinte. Não se esqueça de se inscrever no canal, você entendeu direito. Siga a gente também no Spotify, Papo do Pendura, e até a próxima.